Já temos mais de 10 bilhões de créditos recuperados, né? Já 10 temos bilhões. O risco de uma fiscalização não está na recuperação tributária, mas sim na operação. O melhor crédito do mundo, porque é o dinheiro que você não tirou do seu caixa para pagar outro imposto. 250, 300 mil restituído na conta dele em 6 meses. Ciúme entrou lá no Acre com processo, abriu jurisprudência para outros. Nós estaremos lá para falar para você sobre a reforma tributária, esmiuçar esse assunto para que você saia de lá sem dúvidas. Fala empreendedor, fala empreendedora, sejam bem-vindos a mais um episódio do Empreenda Flow, o seu canal sobre empreendedorismo, sobre finanças, sobre negócio, sobre marketing e outros tantos assuntos que você precisa aí no seu negócio. Eu sou o Fábio Navarro, host aqui do canal, e lembrando que esse canal do Empreenda Flow é um importante documento de informações para a NN Contabilidade. Então comigo está Nádia, CEO da NN Contabilidade. Oi pessoal, tudo bom? E hoje nós recebemos uma visita de uma dupla especial que vai falar sobre um assunto que mexe no dia a dia do seu negócio, todos os dias praticamente. Então, vamos falar sobre impostos. Todo então, mundo isso gosta, né? Imposto vai todo mundo impactar gosta. diretamente o seu negócio, as informações que nós vamos trazer aqui hoje e a forma com que nós vamos falar disso para você. Então, eu quero apresentar para vocês aqui hoje o Lucas e a Ariane da Tributo Justo. Por favor, Obrigado, Fábio. Obrigado, Nádia. Primeiramente, é um prazer enorme, inenarrável estar aqui. Nós que ficamos agradecidos com a presença de vocês. Estar aqui com hoje. vocês. A gente já trabalha junto Há um com tempo, alguns né? clientes, eu acredito que uns 3, 4 anos. E já estive dentro dessa sala aqui, tendo vários assuntos muito interessantes. Com a Nádia, que inclusive eu considero praticamente uma mentora nessa área tributária. Sempre temos conversas muito produtivas aqui dentro e um prazer enorme hoje poder estar gravando isso, né? Com vocês, com a Ari, com a minha parceira de muitos anos, né? Sou colaborador da Tributo Justo já estou entrando no 6º ano. E a Ariane também já está há muito tempo, por favor, Ari. Pessoal, acho que primeiramente agradecer a vocês por essa oportunidade, né? E deixa também, né, Lucas, levar o nome da Tributo Justo e não só o nome, mas como também as oportunidades tributárias aí que tem nesse mercado brasileiro hoje, essa complexidade que a gente vive. E tô na Tributo Justo aí já vai fazer 6 anos, né, Lucas? A gente conhece há algum tempo, então a gente mantém um bom relacionamento, uma boa convivência e agregando sempre na vida do contador, do advogado e do empresário contribuinte final lá, né? Exatamente. E para a vida do empresário, o que a gente vai falar hoje é de suma importância, né? Super. E o que a gente vai falar hoje? Nós vamos falar sobre aquela situação que todos os meses, né? Todos os nossos clientes Todos os meses ficam é um pequeno angustiados, drama, né? exato. Esperando para que chegue aquelas famosas guias dos impostos, né? Para alguns mensais, para outros trimestrais. Depois, né, o Lucas e a Ariane falam mais para a gente sobre essas situações de impostos. Mas a realidade é que em muitos casos a gente vai trazer um assunto que talvez alguns de vocês não conheçam hoje, mas que é importantíssimo você saber que existe essa possibilidade para você, que são as oportunidades de créditos tributários, né? Revisões dos seus Recuperação dos impostos, de crédito, recuperações né? e créditos tributários. Marquem bem, gente, Tributo Justo hoje é referência nacional nesse trabalho. E eles já atuam com a gente há algum tempo e nós temos cases de sucesso de verdade. Isso não é mentira, tá, gente? Nós temos casos de clientes que recuperaram centenas de milhares de reais, certo? Correto, Então, corretamente. eles trabalham muito próximo mais da Nádia do que de mim, né? Então a Nádia tem essa ciência de tudo que eles podem trazer para os nossos clientes e para quem ainda não é nosso cliente da carteira, né, Nádia? Exato. Mas eu acho que é um assunto importante para que os empresários saibam que de fato existe uma grande possibilidade de que possam reaver situações pagas a mais durante os meses, né? Perfeito. Sim, eu acho que o mais importante de a gente falar de recuperação de crédito é a gente falar quem é que faz essa recuperação, né? Uma empresa com seriedade, uma empresa idônea. Nós sabemos de tantas consultorias que existem no mercado e como isso é ruim quando uma mancha o nome da outra, né? Então, assim, e eu jamais, acho que quando a gente se conheceu lá atrás, né? Eu queria associar a NN a uma empresa totalmente idônea e a TJ se tornou um parceiro, né? Uma amizade que nasceu com isso. Né? Aí eu vou falar com propriedade, assim, porque a gente pensou várias vezes em fazer uma parceria com empresas e a gente relutou
De verdade. E a muitas Nádia sabe, vezes. eu era a pessoa que mais resistia a um tipo de parceria dessa. E eu lembro como se fosse hoje que a gente ensinou o nosso termo de parceria, que eu falei, manda o contrato, deixa eu analisar. Eu falei, agora eu acho que a gente achou a empresa que vai nos ajudar aí a entregar mais para os nossos clientes e trazer mais soluções para eles. E de verdade, eu não achei que a solução seria tão eficaz como a gente tem percebido no negócio, sabe, Lucas e Ariane? Porque os nossos clientes falam muito bem dessa parceria e principalmente para nós, como NN Contabilidade, não é só uma questão de ajudar o cliente com situações que ele desconhece, mas mais importante que isso, né, Nádia, é saber que o nosso cliente está sendo bem atendido. Sim. Que ele tem alguém que ele possa confiar como se estivesse confiando na gente. Perfeito. Essa é a parte mais importante para a Acho gente. que isso é o primordial, né? Aí a gente tem 2 pontos, né? Um que é a questão tributária, que ela é extremamente delicada, né? Principalmente quando a gente fala de impostos, né? Diretos e indiretos. E pra gente também é importante saber que nós estamos muito bem vistos no mercado, porque a ideia é entregar um trabalho com qualidade e excelência, né? Isso que a gente preza diariamente. O Lucas pega bastante no nosso pé quanto a isso, então isso é bem importante. E eu fico bem feliz de saber disso, pelo tempo de casa, né? Pela carreira que a gente vem conquistando ali diariamente. E aquilo que eu sempre trago, não é só recuperar tributos, trazer benefícios para a empresa, a tributo justo, agregar valor sobre isso, mas a gente entender que por trás de cada CNPJ existe uma família. Perfeito. Então, o benefício não é só para MN ou para nós, tributo justo, mas para a empresa e também para quem está lá dentro. Porque tivemos pessoas que nós fomos visitar que era desse tamanho e hoje já está desse tamanho. Então, agregando valores de fato, né, para a vida das pessoas. E até complementando, né, com um comentário que você trouxe no começo, a parte tributária, as empresas olham como se fosse apenas um custo. Eles simplesmente esperam chegar à guia e dificilmente fazem alguma questão de planejamento, buscam algum recurso. E nós sabemos que uma das coisas que os empresários mais vão atrás são de créditos. Sim. Através das vias convencionais, de bancos, de empréstimos e etc. E muitas vezes eles não acabam nem olhando para dentro da operação. Sem saber Na que esse dinheiro mesa, tá dentro né? da própria Tá na empresa. mesa. Eles podem ali mesmo se capitalizar, seja através de restituições, de compensações, e ali a gente está justamente para trazer esses valores para dentro da empresa. Nós temos um cliente em comum que a recuperação feita por vocês salvou aquele ano da empresa. Que show, muito bom. Então, assim, Isso é uma gratidão, importantíssimo de ser levado em exatamente, é uma consideração, gratidão imensa. E o outro ponto, né? Uma recuperação feita com qualidade e com seriedade. Perfeito. Eu digo que quando eu entrei na Tributo Justo, nós éramos em 10 pessoas, era uma casinha pequena no Jardim Social, e aí posteriormente mudamos para Anita Garibaldi, agora estamos ali na sede na Carvalho. E assim, olhar para trás é ver um legado, e o legado ele funciona quando as coisas funcionam com transparência, caráter e credibilidade, então isso pra gente é bem importante. E eu posso falar até pela minha experiência, né, e da minha família, a gente veio de várias empresas, a gente sempre empreendeu em diversos setores, e quando a Tributo Justo cruzou a minha vida em particular, eu enxerguei uma empresa com muito propósito. Então, assim, eu me identifiquei de fato. Nosso objetivo ali dentro é empoderar as empresas, trazer ali possibilidades para empresas que não têm toda aquela equipe necessária para fazer os procedimentos tributários, né? Porque uma coisa é a realidade. As grandes empresas, inclusive até trazer um case interessante. O primeiro acesso que eu tive com a Tributo Justo, eu tive a possibilidade de levar até a Klabin, por exemplo. E com a minha ingenuidade, né, tinha bons acessos lá até... Klabin, que é uma empresa gigantesca. Né? E aí, uma das maiores do Brasil, também acho que é o top 5, né? E eu, com a minha ingenuidade, fui lá, né, através do meu acesso, falei, então, Tributo Justo, né? Aí o advogado, um dos advogados do setor jurídico lá, um dos diretores, virou para mim e falou assim, olha, eu não tenho como fazer isso aqui dentro da Klabin, porque aqui a gente tem um Tributo Justo só para fazer esse tipo de operação para nós. interna. Mas eu gostei muito do propósito da empresa de vocês e como vocês trabalham, porque é bem similar com as coisas que a gente faz aqui dentro. E naquela época não tinha questões de LGPD, né? Então ele pegou e abriu pra gente toda a cadeia de fornecedores de matéria-prima e de serviços e nos deu uma carta de recomendação. Então a gente saiu ligando para várias empresas, principalmente ali da região dos Campos Gerais, e marcando agenda para ir atender. E aí assim, nossa, percebi que fez diferença. Tem clientes que estão até hoje na nossa base, ligam para a gente perguntando se tem alguma novidade, passamos alguns check-ups todos os anos e acabamos recuperando.
Então ali eu comecei a enxergar um outro lado, por exemplo, eu vi o quanto era importante para aqueles empresários e também como poderia fazer diferença para mim quando empresário. Sim. Com certeza. Não, e aí hoje você olha e percebe o quanto o nome criou autoridade no mercado e o quanto o justo faz parte de verdade do nome da empresa de vocês. Então, é uma grande oportunidade a gente ter vocês aqui hoje para trazer esse assunto para os nossos, né, para o nosso público e para os empresários, né? Inclusive, até aproveitando o gancho, Ari, por favor, fale um pouco dos nossos números, como ela está direto dentro da operação, né? Vamos lá. Todos Vamos os lá. dias acaba mudando. Hoje, como eu falei, ele voltado aos colaboradores, estamos com mais de 100, né? Todos vinculados ao CNPJ da Tributo Justo, então isso pra gente é um ponto de referência, levando em consideração a operação como um todo, né? Uma vez que é uma operação complexa, como a gente fala, então os funcionários eles precisam estar interligados em relação ao CNPJ. Então já temos mais de 10 bilhões de créditos recuperados, né? Nossa. Já 10 temos bilhões. muitas recuperações administrativas homologadas, né? Levando em consideração que o processo ele é administrativo. Então a gente faz esse acompanhamento internamente, que a Receita adora mandar uma notificação para identificar a originalidade desse crédito. Então, como a gente faz todo o processo interno, eu falo que a gente entrega um pacotão para o cliente, né? Não é só recuperação, mas um processo como um todo para não terceirizar o trabalho para a contabilidade. Acredito que vocês também sentiram esse processo ali em relação ao tributo justo. O que mais que eu posso falar aqui dos números? Me ajude. Mas são 10 mil clientes atendidos até hoje? Mais de 10 mil clientes atendidos também, então número tem grande, muita coisa. Assim, é a atualização que nós fizemos até o final do ano. Então agora nós vamos fazer mais um ano de casa, salvo engano, 16 de abril. Então já vem mais uma atualização contínua aí. A TJ nasceu aqui em Curitiba. Em Curitiba mesmo, Só para a gente deixar fixado, quais são hoje as áreas de atuações da Tributo Justo? Legal. Então, hoje em dia a gente consegue atender qualquer empresa do lucro real do lucro presumido. A gente consegue fazer uma análise, né, sem custos e sem compromisso, mas além a gente pode adentrar mais especificamente em algumas teses. Sim. Mas empresas do Simples Nacional, apenas as do anexo 4, por conta da questão do INSS, previdenciária. Produtores rurais, né, eles acabam operando muito dentro do próprio CPF, então algumas teses são voltadas para eles. Inclusive agora está tendo várias mudanças, né? Sim, por conta todo dia uma nova mudança. Todo dia. Por conta, parece que os produtores rurais agora vão começar a ter mais atuações dentro dos CNPJs, né? Sim. Então, muita coisa vai mudar, acaba gerando mais possibilidades, mas o nosso foco é esse, né? Digamos que as únicas empresas que a gente não consegue atender são as do Simples Nacional, excluindo o anexo 4. Os primeiros anexos. E os MEIs, né? Mas basicamente a gente está falando do quê? De consultoria tributária, recuperação de crédito, como é que é? Então, eu particularmente gosto de definir a Tributo Justo como uma empresa de tecnologia e inteligência tributária. Certo. Tá? Então, hoje em dia a gente é uma grande retificadora. Esse que é o fato. Nós fazemos as retificações e a originalidade dos créditos para serem aproveitados. Certo. Inclusive, até isso tem uma grande relação com a criação da Tributo Justo, né? Então, a gente criou 3 softwares, né, lá dentro. Um deles que analisa periodicamente todas as movimentações dentro do STF, do STJ, dos tribunais regionais, do Tribunal Administrativo do CARF. Teses distintas. Diário oficial, todos os dias a gente está analisando todas as alterações. A segunda é para fazer os estudos de viabilidade, né? Então, hoje em dia, a gente consegue fazer estudos de viabilidade de cerca de 14, 15 teses, né? Sempre tem uma volatilidade de acordo com que acaba entrando uma, saindo outra, né? Passar do tempo. Mas a gente consegue fazer em torno de 48 horas, sem custo e sem compromisso, com apenas 2 documentos, né? Para a parte previdenciária, apenas o arquivo manad.txt, que vocês como contadores, eu acho que vocês veem isso muito mais de todos os dias. Que é um documento muito contábil, né? O empresário acho que conhece pouco. Bloco de notas que, assim, se você abre e você não tem muito conhecimento, você não entende nada. São só códigos, né? E para a parte fiscal ali, uma procuração no ECAC para a gente baixar os SPEDs, né? E aí, com esses 2 documentos, a gente já faz todo o cruzamento de dados para verificar a originalidade dos créditos e entregar um estudo de viabilidade. E aí, o terceiro software, que eu diria que assim é o mais importante, é o que de fato traz toda a segurança para Tributo Justo e é onde a gente consegue ter muita aprovação do setor contábil, né? Hoje em dia, até trazendo um breve parênteses, a gente é a única empresa de tecnologia e inteligência tributária homologada pela FECombrasa e pela FEContec. Então, por muitos anos, a gente passou por esse crivo de avaliação. Hoje em dia são grandes parceiros. Que não é qualquer um que aceita, né? Não, é bem difícil.
E então esse último sistema é o de retificação das obrigações acessórias, né? Então, para fazer as recuperações administrativas, você deve demonstrar, fazer as correções exatas dentro dos SPEDs, das escriturações. A área até pode falar Até com mais o propriedade. próprio e-social, né, em relação à parte previdenciária, você não tem como recuperar um crédito tributário se você não trazer a originalidade desse crédito, Sim. né? Então, a parte da retificação é um diferencial gigantesco na tributo. Eu sempre falo para os clientes, existem consultorias que, por exemplo, eu fui lá, ofereci para o Lucas uma recuperação tributária, mas a minha consultoria vai ter que terceirizar isso. Não, o nosso software ele é próprio, tudo fica dentro da nuvem, então, assim, o cliente não precisa se preocupar, todas as Não vai informações pagar ficam pro contador internas na fazer tributo. de novo. Isso, é um exemplo também das documentações. Os parceiros sobem essas documentações dentro de um portal, a qual vai direto para o nosso CRM. Então, lá dentro é tudo muito interligado por conta da lei de proteção de dados, né? E para deixar você, empresário, bem antenado do que a gente está falando, gente, assim, ó, você como empresário, o que você faz? Uma procuração, ou você autoriza o contador a fazer uma procuração e o resto a gente faz tudo praticamente. Tributo fica com boa parte da inteligência, porque tem que correr atrás dessas informações, e a contabilidade fica a cargo de fazer as retificações necessárias para que esse crédito se torne elegível, né? Perfeito. Inclusive, eu vou até aproveitar esse seu gancho para trazer um exemplo bem prático que eu sempre trago para os empresários para que a gente possa esclarecer como funciona o nosso modelo de negócios, né? Então, nesse primeiro momento, a gente faz um estudo de viabilidade, sem custo, sem compromisso, traz todas as teses possíveis para o cliente avaliar, e aí, junto ao cliente, a gente verifica, né, quais são mais o perfil dele, e etc. Ele tem interesse em atuar naquele tipo de recuperação, a gente determina as estratégias de acordo com o perfil do cliente. Mas, ô Lucas, você está falando para mim que você fala para a pessoa que ele tem um direito a um dinheiro e que você não está cobrando nada para dizer para ele que ele tem esse direito. Exatamente. Se fosse trazer de uma forma mais lúdica, eu gosto de brincar até que eu sou o Robin Hood dos impostos. Ótimo. Mas trazendo para um exemplo prático, digamos lá que a gente encontre 1.200.000 para esse cliente. E assim, não é um número impossível de encontrar. Sim. Na verdade, eu acho que acredito É muito que possível. Nós tivemos casos aqui muito próximos dessa realidade. até maiores, se for determinar todo o período, Todo o período, né? exato, de recuperação. Então, assim, eu acredito que 50% das empresas ou é desse número para cima, assim, né? Mas digamos que a gente encontrou 1.200.000. Vamos aqui deixar de lado a questão de correção de taxa Selic e etc, né? E o contribuinte, o empresário, ele acaba contribuindo cerca de R$100.000 por mês entre INSS e PIS/COFINS. Então, o que a gente vai fazer? Junto com a contabilidade, vocês continuam fazendo exatamente o mesmo trabalho, geram ali as guias para a gente, as DCTF Webs, e aí a partir disso nós entramos pontualmente fazendo a compensação e através de Perdicompes e as certificações necessárias para a homologação daquele crédito. Então, tudo isso a gente faz antes de cobrar qualquer coisa e também de vencer a guia do cliente, né? Então, a gente conseguiu chegar num nível de excelência que tem clientes que às vezes a gente fecha no dia 18, 19, o pessoal do escritório fica louco, né? Mas a gente fecha no dia 18, 19 para compensar no dia 20, assim, muito rápido. Então, a gente deixa... E eu sou prova disso. É verdade. Você já deu bastante trabalho nesse sentido, graças a Deus. Mas então aí a gente, o contribuinte, o empresário deixa de pagar aquela guia de R$100.000 e aí ele paga apenas os honorários referentes ao que a gente trouxe de benefício naquele mês, né? Hoje em dia nossos honorários eles giram em torno de 30%. Obviamente, se a gente estiver lidando com empresas que recuperam 5, 10, 15, 20 milhões, tudo é negociado, mas a gente também tem um custo por trás disso, Sim. né? Então, de tecnologia. Os honorários, né? E como a gente tenta democratizar muito a parte de recuperação tributária, tem clientes que a gente recupera R$10.000. Porque, na verdade, olhando às vezes em comparação com um cliente de milhões, pode não parecer tanto pra gente, mas se a gente analisa o lado do empresário, às vezes aquilo ali é o crédito que pode salvar. Faz total diferença. A minha Eu acho memória é assim, muito qualquer boa. E a valor gente que- teve um que- cliente que recuperou 6.000. Exatamente. Eu acho que qualquer valor que é o da empresa deve voltar para a empresa. Mas só resumindo, gente, depois vocês me corrigem se eu estiver errado. É assim, ó, eles fazem um pente fino no recolhimento dos seus impostos, eles detectam que tem um X valor lá, a gente monta um processo para a Receita entender que aquele crédito é um crédito verdadeiro. Você teria que pagar uma guia, que é daquele mesmo imposto que a gente está falando, só que em vez de pagar essa guia, você se apropria daquele crédito que eles descobriram que você não sabia que tinha. Exato. E em vez de pagar aquilo,
aquele dinheiro daquele mês você deixa ele dentro do caixa da sua empresa. Sim. Então esse é um crédito, o melhor crédito do mundo, porque é o dinheiro que você não tirou do seu caixa para pagar outro imposto. E um ponto que eu sempre trago que é um crédito próprio, né? Não Exatamente. é um crédito de terceiro, que muitas pessoas aí falam de precatórios, né? Enfim, que tá... Eu quero falar sobre isso depois, porque assim, tem umas coisas que eu escuto assim que eu fico assustadíssimo. Mas e assim, um cliente me perguntou recentemente na reunião, ele falou assim, vocês trabalham com precatórios? Se for isso, eu não quero. Eu falei, não, muito pelo contrário. Nós não atuamos dessa forma aqui internamente, então hoje a gente trabalha com o crédito do próprio CNPJ, nem se for um grupo econômico a gente atua, porque a gente precisa declarar isso para a Receita Federal como operação também. Então, a ideia é não trazer um custo para o cliente negativo, mas sim um benefício. Então, eu quero entrar nesse assunto depois, porque eu quero falar também daquelas... tem alguns escritórios que acabam levando assim, umas teses mirabolantes para os empresários, né? Eles procuram a gente, cara, não dá para acreditar que alguém está oferecendo isso para os empresários, né? Mas, enfim, a gente vai falar depois. Tá. Disso, tá? Mas antes disso, eu queria lembrar que esse episódio é um dos grandes momentos que a gente está... criando para o NN Summit da NN agora, que vai acontecer dia 27 de março, daqui uns dias, quando você estiver assistindo isso aqui, já deve estar chegando o nosso momento, que vai acontecer no Hard Rock Café aqui em Curitiba. Então você empresário, empreendedor, empreendedora que quer saber mais sobre a reforma tributária, não perca essa oportunidade. Dia 27 de março, nós, da NN Contabilidade, outros parceiros e a Tributo Justo, nós estaremos lá para falar para você sobre a reforma tributária, esmiuçar esse assunto para que você saia de lá sem dúvidas. Algumas dúvidas podem ficar no seu negócio, especificamente sobre como tratar, mas a gente quer que você saia do evento sabendo o que a reforma tributária pode e o que ela não pode fazer com o seu negócio. Então, para que outras pessoas também saibam disso, curte esse vídeo, marca ali, se inscreve no nosso canal, compartilha com outras pessoas, porque o compartilhar é um ato de generosidade com outras pessoas, certo? Você leva o conteúdo para que outras pessoas possam conhecer mais sobre o assunto, conhecer o Empreenda Flow, que vai virar o seu canal de referência para o empreendedorismo a nível brasileiro, né? Se Deus quiser a gente vai alcançar isso, mas sempre contando com pessoas e com empresas que apoiam essa intenção, né? Perfeito. Então, dá um sininho ali, né? Compartilha com as pessoas para que outras pessoas possam chegar a esse conteúdo. Vamos começar a falar agora, de fato, sobre impostos e como que vocês podem ajudar os nossos clientes e as pessoas que ainda não são nossos clientes, né? Perfeito. Ariane, por que tantas pessoas acabam pagando mais tributo que deveriam aqui no nosso Brasil? Eu não vou falar mal do meu país Brasil, porque eu gosto de morar aqui, tá? Sim, gostamos. Mas, como o Lucas falou, uma questão de complexidade, né? Então, a ideia hoje é uma questão de atualização jurídica e atualização contábil. Então, hoje a gente tem 3 vertentes na Tributo Justo, que é a questão do software, o jurídico e o contábil. Que essas 3 vertentes se complementam. Então, como muitos clientes falam, mas por que meu advogado, meu contador não me comunicou? Hoje a Tributo Justo está direcionada para atrair o cliente na questão da oportunidade tributária. Até quando a gente fala de recuperar créditos tributários, você vai conversar com algum cliente, ele acha que é algum empréstimo bancário. Então, hoje a gente tem mudado um pouco esse formato, né? A palavra crédito parece que na cabeça dele só soa como um dinheiro que vai vir e que eu vou ficar devendo para alguém, né? Sim. E aí a gente está tentando mudar esse formato também de comunicação com o cliente, junto com a própria marca. Eu fui recentemente para São Paulo, eu estava conversando com um contador e ele, assim, acho que tinha uns 80 anos para mais, mas uma pessoa sensacional. Ele falou assim, olha, Não, ele olhou assim, ele falou, você não vai brigar comigo hoje, né? Eu falei, não, aqui a gente tá aqui para se ajudar. E ele falou, Ariane, meus amigos lá da contabilidade, falando dos empresários, eles têm alergia em DARF. Eu falei, olha, eu tenho remédio, se o senhor quiser colar comigo. E aí a gente gerou uma conexão ali e, assim, no começo ele também tinha esse receio, será que é uma parceria que é válida? Será que eu posso contar com a empresa? Então eu fiz questão dele mandar um case de sucesso do cliente. Nós compensamos essa empresa em atraso, porque eu precisei fazer 53 decomps para essa empresa, tá? Então eu preferi compensá-la em atraso, porque ela chegou no dia 19, meio-dia. Então é aquilo que o Lucas falou, que isso às vezes acontece, mas a gente não dispersa o cliente. Então eu compensei ela ali até o dia 21,
mas por questões estratégicas dentro da Tributo Justo, eu fiz 53 decomps em uma compensação. Então, a ideia é que a gente alinhe isso junto com os clientes, sabe? E aí eu fui lá, nós compensamos, expliquei pessoalmente o nosso trabalho, ele falou, não, tenho mais de 400 transportadoras na minha base, vamos conversar. Então, a ideia é sempre ir para agregar, mas com as 3 junções. O software, o qual a gente consegue entregar com mais assertividade, né? Em menos tempo. A questão do jurídico, hoje mesmo a gente estava falando aqui sobre uma medida provisória que saiu, porém não afeta a parte do tributário em si da recuperação, tá vinculada ao diesel aí só direto às transportadoras, mas também o contábil, porque eu sempre falo, não adianta eu ter uma oportunidade contábil, mas eu não saber se ela adequa ao jurídico, ou vice-versa. Ah, tem uma oportunidade jurídica lá no STJ, mas contabilmente tem possibilidade de a gente fazer. Então, a gente tem uma expertise nisso, sabe? Juntar essas 3 vertentes. Tem que ser uma operação segura, né? Exatamente. E até complementando, voltando ali na pergunta, né? Por que pagam a mais? Qual que é o cenário brasileiro? Eu sempre digo que não é uma ineficiência, seja do empresário da contabilidade. É em cima de fatos. O Brasil é um país de dimensões continentais. Sim. A gente tem milhões de empresas dentro do mesmo ordenamento jurídico. Então, assim, eventualmente, se alguma empresa nesse país tiver algum tipo de benefício, êxito em algum crédito tributário, isenção e etc., todas as outras empresas que também têm as mesmas características, né, podem se apropriar disso. Exatamente. Então, assim, trazendo um pouco para o mundo do direito, a gente trabalha em cima de 3 princípios claros, né? De direito adquirido, de isonomia e de segurança jurídica. Então, ou seja, isonomia, se uma empresa tem aquele tipo de benefício, as outras também podem ter. Segurança jurídica, se naquele momento aquela tese era possível, ela pode recuperar até ali. Entendeu? Pode ser que daqui para frente produtos saiam, decisões mudem, né? A gente tem essa particularidade dentro do Brasil, mas se a gente estiver analisando e recuperando apenas até certo ponto, tá tranquilo também. Então, todos esses princípios acabam orbitando toda a nossa operação. E a gente conseguiu criar um modelo de negócios que as contabilidades conseguem enxergar isso dentro do nosso trabalho também. Então, a nossa entrega hoje em dia, a gente não terceiriza nada, a gente faz tudo desde o início, desde de encontrar o crédito, validar, recuperar e devolver para o cliente. Inclusive, eu tive a oportunidade de, durante esses 6 anos participando junto da Tributo Justo, a gente desenvolveu cláusulas de segurança que são muito interessantes para os clientes, né? Hoje em dia a gente tem uma pólice de seguro para responsabilidade civil, né? Por mais que a gente realize tudo com muita tecnologia, profissionais de diversas áreas, todo mundo está sujeito a erros, né? Sim. E a gente sabe que quanto mais seguro a gente deixa o nosso cliente, melhor flui a nossa relação. Então, hoje em dia a nossa pólice de seguro ela está em cerca de 50 milhões. A cada 6 meses, por conta do volume de operações que vem crescendo, a gente atualiza ela cerca de 5 ou 10 milhões. Também desenvolvemos uma cláusula de devolução de honorários em caso de glosa. Então, ou seja, nunca tivemos uma glosa por conta de mérito. Nunca. Sempre a gente avaliou muito bem quais são os momentos, períodos que dão para ser recuperados, fazendo defesas administrativas quando necessário. Mas, de fato, a gente sabe que trazer essa possibilidade para o cliente, demonstrar que você está entrando junto no risco da operação com o cliente, é o que torna... É muito importante. Muito importante. Nossa. Então, durante o tempo, eu participei de desenvolvimento até dessas teses com alguns clientes em específico, que a gente acaba atendendo clientes muito grandes e eles trazem para a mesa qual que é a maior dor deles, né? Antes de tomar a decisão de fazer um tipo de recuperação tributária. Então, com o tempo, a gente conseguiu desenvolver essas questões. Até você falou uma palavra que eu vou fazer uma pergunta já sobre tamanho de empresa. Mas, Nádia, você que tem esse perfil mais técnico da contabilidade, a gente provavelmente durante o episódio vai falar sobre muitas siglas, né? Sim. Mas é algo que o empresário tem que se preocupar? Porque talvez ele tenha que ter um contato mais íntimo, mais próximo do contador dele, né? E, logicamente, com essa parceria com a Tributo, para entender um pouco dessas siglas, né? Eu acho que o empresário ele não precisa entender das siglas. Ele tendo um relacionamento mais próximo da contabilidade, ele vai e tendo a confiança. Se a gente falar aqui em Decomp, Perdicomp, FD, ele sabe que está em boas mãos. Sim, a gente exatamente. sabe o que está falando. Não se preocupe com as siglas. O que a gente está querendo dizer é isso. A gente vai falar de várias aqui, mas 90% delas são nomes de declarações, né? Sim. Até complementando, a gente sempre tem esse princípio no Tributo Justo, né? Que a contabilidade, por exemplo, tem que estar
focada em fazer o trabalho dela, o financeiro o trabalho dela, o empresário o trabalho dele. Exatamente. Seja buscar novos clientes, como diminuir custos, focar na operação, e a parte do desempenho tributário, das recuperações de crédito, e hoje em dia, com o contexto da reforma tributária na parte de planejamento, nós, a partir do momento que a gente tem a confiança do cliente, a gente começa a traçar quais seriam as melhores estratégias. Né? E vocês três, como especialistas da área, a gente, recuperação de crédito, ou o tema do nosso assunto aqui hoje, ele é específico só para um determinado tamanho de empresa? Quais empresas podem se beneficiar desse trabalho? Eu não diria por segmentação, mas por regime tributário, né? Hoje o lucro real é um dos regimes tributários que possui o maior faturamento dentro do mercado. Aí a gente trabalha ali, como o Lucas falou anteriormente, da questão do lucro presumido, Simples Nacional Anexo 4, mais conhecido como prestador de serviço. Mas falando um pouquinho de segmento, assim, indústrias, transportadoras, a parte do comércio também, que tem muito... Terceirização de serviços. Terceirização. Então, são segmentos específicos, assim, eu geralmente chamo de persona, né, na parte de segmentos. Até a gente tem um escopo muito bem definido, né? Por exemplo, eu vou trazer aqui algumas teses que a gente trabalha, né? Dentro do lucro real, que seria o mais completo. Desde o ICMS sobre PIS/COFINS, né, que é a questão da tese do século, inclusive cabe um parênteses muito bom nesse momento, né? Já pararam para pensar que a tese do século não é uma tese civil, não é uma tese trabalhista, não é uma tese penal, é uma tese tributária. Por quê? Por conta do impacto que teve na economia de uma forma macroeconômica. Quantos anos, né, ela foi? Foram 300 bilhões que acabaram sendo impactados. E o PIS/COFINS é a maior receita, né, do Estado. Então acaba sendo ali uma relação entre o Estado e o contribuinte que afeta um valor gigantesco na vida das pessoas. Então, ou seja, desde a parte de precificação de uma empresa, dos custos, etc., até o produto final. Então acaba impactando todo mundo, por isso que é a tese do século, né? E dessa tese derivaram outras, né? O PIS/COFINS sobre a própria base, o ISS sobre o PIS/COFINS, que a gente está acompanhando a votação no STF, né? Sim. Correto? E também tem o gross up do PIS/COFINS, que é uma tese bem recente, que inclusive tem movimentações praticamente diárias que a gente está acompanhando. Insumos sobre PIS/COFINS, que é o tema 756, se não me engano. E também tem o ST, né? O ICMS-ST Ele também. Mas qual que é o carro-chefe hoje? O que tem mais incidência hoje de procura? Então, depende muito da atividade da empresa. Mas assim, eu posso dizer que dentro das operações da Tributo Justo, cerca de 50% é na parte de teses previdenciárias, né, sobre verbas indenizatórias do INSS, que tem caráter indenizatório não contributivo, né? Inclusive, ali a gente sempre traz, né, para os clientes, quando a gente calcula, a classificação dessas verbas indenizatórias, né? Em A, B e C. Então, o A, a gente diz que são teses que elas já têm jurisprudências dentro do STF, do STJ, ou seja, elas podem ser retiradas da base de cálculo. E nas melhores contabilidades, a gente sempre verifica, inclusive da ANN, que esse percentual é relativamente muito baixo perto do volume maior. E é dado isso por conta, às vezes, de alguma atualização que acaba sendo pelo sistema que vocês acabam utilizando. Agora, as verbas B são referentes a compliance, né? Então a gente verifica que dentro do cenário administrativo tem muitas homologações, não só dentro da nossa casa, né, mas também de outras operações que a gente acaba analisando dentro do CARF. E o tema 163, que eu particularmente acho sensacional, que é várias verbas indenizatórias, várias rúbricas, que elas têm esse caráter indenizatório não contributivo para as empresas públicas ou de capital misto. E aí, por princípio de isonomia, acaba se replicando para as empresas privadas. Então, essas B e C, elas, por exemplo, elas têm que ser mantidas a contribuição. Então, você faz o quê? Os clientes mantêm a contribuição e, em seguida, a gente entra com o processo de recuperação tributária administrativo, levando sempre em consideração toda a movimentação que pode acontecer, né? Sim. Por exemplo, se alguma daquelas rúbricas subir para uma discussão dentro de um tribunal superior, a gente para de recuperar ela e espera para ver qual que foi o resultado. Foi deferido pró-contribuinte, então aquele período que a gente parou, a gente volta a compensar pelo cliente. Foi decidido contrário ao contribuinte, pró-fisco, né? Então, até onde a gente estava recuperando, você não concorda comigo que a gente estava dentro do período de segurança jurídica? Sim. Então, essa que é todo o cuidado que a gente tem que ter das teses, né? E na parte fiscal ali tem
diversas teses, né? A gente verifica até algumas teses específicas para alguns setores, né? E na parte de PIS/COFINS, geralmente eu falo que existe o PIS e o COFINS, né? O pai e a mãe. E abaixo deles existem vários filhotinhos. Isso eu escutei eu escutei numa aula da minha especialização, da pós, eu falei, cara, realmente faz sentido, porque daí é o insumo, o ICMS-ST, a questão do GROSAP e inúmeras oportunidades abaixo disso, sabe? Mas uma das oportunidades que tem, assim, da parte fiscal é a questão do PERSE, né? Que foi a isenção ali do período... Parece que é a época do Covid, né? Isso, exatamente. Então, assim, tem muitas empresas que entraram com o período de 2022 via mandado judicial, só que perderam, porque não é o período de 2022, é o período de 2023. Então, no momento que a gente vai lá conversar com essas empresas, não, mas eu já fiz, tá, mas qual período o senhor fez? Por exemplo, tem a parte dos insumos. Quando você chega para o cliente oferecer um PIS e COFINS, não, mas eu já fiz, tá, mas qual o senhor fez? Então, a gente sempre atrai o cliente, mesmo identificando que ele já fez, para identificar outras oportunidades, porque hoje o software, além de identificar as oportunidades, ele também já corta ali na raiz o que o cliente já fez, porque já está tudo declarado nas obrigações, Eu acho que né? a gente pode, Ari e Lucas, vocês falando, para o cliente, né, que está nos assistindo, para o nosso telespectador, vamos falar assim. Essa é antiga, telespectador. Não é das antigas. Imaginar que uma empresa que tem vocês como parceiros é como se tivesse um braço tributário. Um braço direito. Exatamente. A gente tenta trazer o máximo de performance tributária para aquela empresa. E isso, no final das contas, acaba se trazendo como diferencial competitivo dentro da precificação Porque final. são muitas empresas que não podem ter um jurídico tributário interno. Exato. Né? Então, ele tem... Isso é o auge de uma empresa, saber que ela tem hoje um departamento contábil profissional atrelado a uma inteligência Há um tributária. braço tributário que está ali vendo possibilidades de melhoria. Eu gostaria até de trazer uma história para vocês em cima de uma tese que a gente trabalhou praticamente desde o início, que no fim das contas ela acabou sendo uma perca, mas no final das contas também tem um ponto de vista que foi um grande êxito nosso, né? A tese de outras entidades, né, do teto de gastos, Da limitação do sistema S, de 5,8% até 20 salários mínimos, né? Isso. Então, assim, o que acontece? Essa tese ela era baseada no texto original da lei, que trazia essa limitação de teto de gastos, né, para o sistema S, SESI, SENAI, SESC, etc. Sim. Ou seja, 5,8% até 20 salários mínimos. Na época do governo Sarney, ele pegou Essa é antiga, essa é dos telespectadores. Eu não estava lá, telespectadores. mas eu já era nascido. Assim. Eu também. Mas me contaram que... Me contaram. Uma pessoa me falou. Alguém me contou. Então, na época do Sarney, ele acabou retirando esse teto de gastos, mas ele nunca revogou a lei original. Então, o que aconteceu? As contabilidades, elas continuaram contribuindo e não buscaram, muitas, né, as que não estavam com a gente, a recuperação desses créditos de forma administrativa. O que eles estavam fazendo? Muitas vezes faziam um mandado de segurança e esperavam. E aí acabou ficando tudo aquilo engavetado por muitos anos. E assim, o volume desses créditos que a gente recuperou era imenso, assim... Ficou bem famoso, né? Era muito famoso. E aí, o que aconteceu, né? Quando teve o julgamento, né, de fato sobre a tese, eles decidiram que não existia o teto de gastos. E aí, na hora, assim, a gente já não estava recuperando, né, trouxe essa segurança jurídica, mas a homologação dos efeitos dessa tese falaram que todas as empresas que recuperavam administrativamente até a época do julgamento poderiam ser homologadas sem nenhum problema. Ou seja, quem recuperou administrativamente com a gente... Tudo certo. Perfeito. Teve Agora, benefício, todas as outras empresas, inclusive empresas que são clientes nossas, que às vezes já tinham feito um mandado de segurança com outra... Perderam. E assim, a gente está falando de milhões. Milhões. E na verdade foi uma das teses que não passou, porque o furo econômico do país seria muito grande, né? Inclusive o ISS sobre PIS/COFINS, trazendo um pouco dessa visão econômica, tem muito desse ponto, né? Porque o impacto do ICMS sobre o PIS/COFINS foi gigantesco. Do ISS a probabilidade, claro que não vai ser a mesma, mas acredita-se que uns 30% do que foi, cerca de 100 bilhões, digamos, de impacto na economia. Então tem todo esse... Você falou um negócio interessante, né? Quando a gente fala de recuperação de crédito, a gente sempre fala em cifras volumosas no montante. Porque o Brasil, a gente escuta quase todo momento. Poxa, a gente paga muito imposto e não tem o retorno. Só que existe também
um retorno desse imposto através da recuperação. Isso tem um impacto em, de repente, se paga-se muito, mas também existe quem tem uma inteligência tributária consegue trazer isso de volta? Na verdade, é o ponto do pago indevidamente ou a maior, né? Porque é aquilo que a gente falou, não é porque a contabilidade fez errado. O que eu sempre cito, principalmente na parte da contribuição previdenciária, quando você vai identificar a base de cálculo, tem lá R$3 de 20% sobre verba X, tem 4,50. Então, são esses resquícios, assim, que eles se geram um volume no final. Imagine, uma recuperação administrativa, ela pode ser feita dos últimos 60 meses, ou seja, 5 anos. 5 anos. Então, assim, como diz o ditado, né? De grão em grão se faz 1 milhão. Então, dependendo da quantidade, vamos falar de previdenciário aqui, dependendo da quantidade de funcionários, o valor da folha de pagamento, esse volume, ele vai gerar um volume muito grande. Falando aqui de PiscoFins, da parte de insumos, vamos pegar uma transportadora. Nós tivemos uma transportadora que, se eu não me engano, foi ano passado ou 2024. Eu tô confundindo ainda 25 com 26, tá? Tranquilo. Mas a gente falou de Sarney aqui, tá tudo certo. Tá tudo certo. Foi tudo muito de repente. E só da parte de diesel para essa transportadora, porque o diesel, ele é um produto relevante, essencial. Enfim, para ela poder levar o produto final lá para o cliente. Foram mais de 4 milhões em conta corrente. O que ele fez? Ele solicitou em conta corrente porque ele já tinha muito crédito compensando do outro lado. Então, são estratégias ali que a gente consegue trazer para abordagem Já vou perguntar sobre algumas situações para a gente deixar mais claro essa questão do crédito tributário. Mas uma coisa que você tocou no assunto ali, que eu acho que senão daqui a pouco o empresário está descabelando porque ele acha que o contador dele está fazendo tudo errado. Sim. Não necessariamente, quer dizer, na maioria das vezes não é isso, né, Lu, que está acontecendo, né? Nós temos, por exemplo, a Nádia, responsável técnica da NN. Mas eu entendo que nós temos um regulamento, uma legislação que nós temos que seguir, independente se aquilo está justo ou não com o empresário, certo? Perfeito. Então, a Nádia tem uma obrigação técnica em fazer aquilo que a Receita espera receber com informação. Ou gera uma guia, paga o imposto. Só que, né, Nádia, existem casos em que mesmo quando a gente faz da forma com que o INSS pede, o que a Receita Federal em geral pede, ainda existe a possibilidade da tributo ir lá e agir sobre esse item. Aí entra o que o Lucas trouxe, que é a inteligência tributária. A gente tem um Brasil imenso, 200 milhões de empresas, que se uma entrou lá no Acre com processo, abriu jurisprudência para outras. Até essa questão da limitação da base de cálculo, se eu não me engano, a decisiva foi em fevereiro de 2025, teve sobre o sistema ESSESC, Senai, enfim, e agora veio as outras entidades, INCRA, e aí foi assim, falei, gente do céu, realmente, a gente teve um ganho muito grande na parte administrativa. E até é legal tocar nesse assunto, né? A gente fala muito de administrativo, né? Mas o porquê que o administrativo ganhou muito espaço nos últimos anos e por que a gente atua dentro do cenário administrativo, né? Eu tenho uma percepção de que desde os anos 2000 a gente passou pela revolução tecnológica, né? Então, muito da relação entre contribuinte e o fisco acabou se tornando totalmente eletrônica, né? Sim. Principalmente depois da instauração do e-social, SPED. dos SPEDs e etc. Então, a relação tributária, ela hoje em dia, a recuperação, ela é muito mais assertiva e menos danosa, até inclusive para o Estado, quando ela é feita de forma administrativa. Sim. Porque vamos lá, fazendo um exercício de imaginação. No ambiente administrativo, os números têm que bater. Essa que é a realidade. Os números têm que bater. 1 mais 1 é 2 e ponto. Exato. E a Receita Federal ela já tem esse número. A Receita Federal é muito mais moderna do que nós ou qualquer outra empresa. Ela está esperando aquela informação. Exatamente. Então, assim, se chega e bate os números, eles vão dar homologação sem problema. Pode ser que eles façam alguma notificação pedindo originalidade daquele crédito, mas os números batendo estão tranquilos. Agora, no ambiente judicial, olha o quanto de, às vezes, atrito que a gente tem com a Receita Federal e com o Estado. Porque, ao mesmo tempo que várias empresas acabam protocolando ali os seus mandatos de segurança, eles congestionam todo o ambiente judiciário. E, além disso, a partir de um momento que tem vários processos sobre aquele mesmo tema, eles acabam ficando sobre Estado, né, acabam sendo suspensos, e aí a gente vai para um recurso extraordinário ou especial, dependendo se é STF ou STJ. Né? E aí, a partir dali, eles têm que fazer uma discussão para, de fato, analisar se aquele tema de repercussão geral vai ser decidido pró-contribuinte ou pró-fisco. Então,
a partir daquele momento, vira força de lei. Então, se a gente parar para prestar atenção na perspectiva do Estado, é muito melhor você analisar as obrigações ali de quem está fazendo compensação administrativa e você falar, não, beleza, Tá tudo tá ok, certo, tá tudo certo. Ou você questionar ali aquelas questões pontuais, do que você acabar influenciando todo esse outro caminho que é o judiciário. E por fim, né, só concluindo, o administrativo, ele não impede você de entrar no judicial depois. E vocês também fazem judicial. Eventualmente, assim, quando tem alguma possibilidade, por exemplo, agora o ISS sobre PIS/COFINS, a gente está fazendo os mandados de segurança que a gente sabe que está para ser decidido. Se for decidido pró contribuinte, pode ser que a gente ganhe alguns meses ali, né? Entendi. Desde quando foi protocolado o mandado de segurança, né? Entendi. Deixa eu só fazer um adendo, assim, porque hoje nós temos no Predaflow empresários do MEI até o cara da indústria, do lucro real gigante, né? Mas só para você entender, nós temos lá o que eles estão dizendo do administrativo para o judicial, se resume, eu vou tentar, depois vocês me ajudam, tá? É assim, ó, o judicial, eu preciso pegar um advogado, entrar na justiça e obrigar o Estado a entender, daí ele vai dizer se ele está certo ou está errado, e um juiz vai dizer se você tem direito ou não a receber aquilo que você está pleiteando, certo? Isso é o judiciário, né? O administrativo, eu digo para o Estado que eu tenho direito àquilo, Prova. O Estado já identificou que realmente eu tenho, e falou, não, tá, realmente você tem direito, eu vou gerar o crédito para você. De maneira menos agressiva, mais prática, mais dinâmica e principalmente Mais rápida, muito né? mais ágil. E isso, acho né? que um ponto importante da gente ressaltar na questão do processo judicial é que uma vez que você ganha no judicial, você precisa retomar para o administrativo e fazer todo o processo. Tudo de novo, consertar tudo. Fazer o cálculo, habilitar. E assim, a ideia do mandado de segurança ali da parte tributária é você não incluir um valor de crédito por conta de custas processuais. Quanto maior o valor do crédito na inicial, maior as custas processuais. Então, homologou o crédito lá no judicial, você precisa retomar para o administrativo, fazer todo aquele cálculo e aí habilitar esse crédito lá dentro do ECAC da empresa de forma administrativa. Então, uma coisa que eu tenho comigo, um juiz analisar uma análise tributária ali em relação à oportunidade, ok. Mas aí na parte administrativa entra o auditor quando se fala de números, né? Exato. É a questão de conciliação de números. Até porque o auditor sabe exatamente o que ele está fazendo e o juiz não, né? O juiz vai ter que ouvir, né? Outros, né? Exatamente. Inclusive, frequentemente, nós somos procurados, né, por escritórios de advocacia, inclusive grandes escritórios, para fazer a parte da recuperação. Justamente pelo fato da habilitação. gente ser uma grande retificadora de obrigações Que já judiciais. Expertise, em né, muitos de anos já vocês, podia ter total. feito antes, né? Eles ganham a tese e aí alguém tem que operacionalizar. Inclusive, como eu não tenho uma memória tão boa quanto a Nádia, mas eu me recordo que lá no início, né, quando a gente começou a conversar sobre uma futura parceria, eu lembro que eventualmente surgiam essas situações para você, né? De algum empresário ganhar alguma tese e aí a responsabilidade ser enviada para você fazer o tipo de operação. Exatamente. E aí eu lembro que você me falou ainda, que você falava assim, eu faço, mas eu vou cobrar mais por isso. Sim. Porque é uma responsabilidade a mais, é um trabalho a mais. Então, por exemplo, na nossa relação, é muito melhor, às vezes, você falar, se o cliente chega com alguma possibilidade, alguma tese, assim como você já faz conosco, você fala, olha, eu confio aqui, ó, nesse Pode tipo de fazer procedimento, aqui, exatamente. dessa forma, eles têm garantias e etc, sabem operar. E aí você entrega o especialista, né, Lucas? Perfeito. Deixa eu perguntar, você falou agora há pouco dos 60 meses, né? Qual que é É possível recuperar tributos pagos de quanto tempo para trás? Né? Se vocês identificassem que uma empresa tem direito, quanto tempo atrás eu posso olhar e me apropriar daqueles créditos? Dos últimos 5 anos, no caso, né? Nesse momento nós estamos analisando aí o ano de 2021 para frente. Então, para trás já prescreveu. Então, tem clientes, por exemplo, que fizeram uma análise com a gente há 1 ano atrás. Então, esse 1 ano, ele já perdeu. E acho que é importante a gente ressaltar também uma parte do passivo ali, que é o débito que a empresa tem, né? Então, dentro desses 5 anos, se o cliente vai falar, mas teve um tempo aí que eu fiz um parcelamento dentro disso, então o que a gente faz? A gente faz a análise do crédito, também analisa toda a operação dele para ver se esse parcelamento ou esse débito dele está influente dentro desse crédito. Legal. Eu tive um cliente que eu conversei essa semana, ele falou, olha, Ari, eu tô com um parcelamento de IR, PJ, contribuição social e também alguns outros tributos. Vai enquadrar no INSS? Falei, desde que não seja a DARF do INSS, também IRRF, né? A gente consegue estar analisando o teu crédito aí. Então, a gente vem com esse pacote, né? Que eu sempre falo, eu tenho
a análise do crédito, mas uma vez que o cliente não pagou, não há o que se falar em recuperar, né? Exatamente. Sim. Perfeito. E aí, até trazendo um exemplo de algo que aconteceu hoje, né? Hoje eu fechei um contrato de um cliente. O Lucas sempre desvenda mistérios. Que olha que genial que a gente fez para ele, né? Ele atuou com a gente cerca de 3 anos, por aí, a gente recuperou para ele uns 350 mil, 400 mil. E aí, perceba que eu não vou falar seu nome, tá tudo certo. E aí o que aconteceu? Ele pegou e vendeu a empresa. E aí ele ficou com o CNPJ. Só que aí o CNPJ, ele meio que não percebeu, não prestou atenção e acabou gerando uns débitos de uns últimos meses que ficaram lá. E aí, esses débitos, eles acabaram somando cerca de 140 mil e ele parcelou na Receita Federal. E aí ele lembrou de mim, né? E falou assim, Lucas, isso já faz uns 6, 7 meses que ele vendeu a empresa. Lucas, eu tô com esses débitos aqui, será que não tem alguma coisa que a gente fazer e tal, né? Aí fomos verificar com a equipe e justamente por conta de todas as alterações ali do PERSE e algumas alterações de insumo, a gente encontrou cerca de 400 mil para ele. Uau. Então, assim, com ele assinando o contrato Pagou a hoje, eu dívida. peguei a dívida dele e fiz assim, ó. Pagou. Porque... Apagou. Deletou. Exato, não Sim. tava dentro da PGFN, entendeu? Então tava dentro Tava da... só na de situação forma fiscal. mais legal possível. né? Exatamente. E ainda sobrou muito crédito, porque ele tem outra operação. Talvez, aí ele tem 2 soluções, né? O restante dos créditos, ou ele começa a faturar nessa empresa, né? Trabalhar Sim, para nessa poder empresa, usar. movimentar essa empresa, ou a gente pede a instituição administrativa, né? E acontece. né? Acontece. Acontece. Teve períodos, assim, tem um cliente que, nossa, assim, ele ama a gente. Né? Com a gente já certeza. passou por várias situações. Esse é outro, né? De Ponta Grossa. A gente passou por várias situações. com ele. Inclusive eu e você, né? Inclusive nós, assim. Mas, assim, a gente chegou num nível de amizade e de relacionamento com ele que é incrível, assim. A gente já recuperou cerca de uns 8, 10 milhões para ele. Assim. Nossa, É muito tem um grana, altar de vocês, De não umas é? 6, 7 teses. Assim, quando eu vou pra Ponta Grossa, se eu não passo lá no escritório dele, ele fica bravo comigo. Sim. Ele faz eu usar o escritório dele pra eu ser fazer base. outras Aham. reuniões. Tributo abalando corações. Abalando corações. Mas deixa eu tocar um assunto agora que o segurança jurídica para mim é uma coisa muito importante, né? Lembra que eu falei do contrato com a Tributo, que ficou um tempo, né? Até entender se isso era algo muito positivo para a gente, graças a Deus foi, né? Yeah. Mas não só para mim, mas para todos os empresários, né, de segurança jurídica, quando a gente fala em situações como essa de créditos, é algo que muitos acabam ficando com uma pulga atrás da orelha, né? Porque o que a gente já escutou falar de gente que bate na porta? Primeiro que eu já acho estranho, do nada, alguém aparecendo na sua porta dizendo que você tem dívida com a PGFN, que você tem direito a crédito. O cara nem te conhece, ele não tem uma procuração eletrônica tua e o cara bate no teu telefone dizendo que você tem situações que precisam ser revistas. Isso para mim já é um indício de falcatrua, de verdade. Total. Então, se você faz isso aí, não precisa entrar em contato comigo, porque é o tipo de contato que eu não quero ter, que para mim não tem valor nenhum. E eu também não vou nem justificar aqui quando a gente fala se é legal ou não, porque aqui ninguém vai fazer uma operação que não seja Legal. 100% correta e formalizada, certo? Sim. É porque assim, não vou dizer, isso é que isso tem... isso é que está certo, está errado? Não é discutível nessa mesa aqui hoje a gente falar sobre a legalidade dos processos, porque só é feito quando a gente tem sustentação jurídica disso, quando tem segurança, né, Lucas? Perfeito. É. Seja tanto jurídica quanto lastro administrativo, Sim. né? Porque dentro do ambiente do CARF a gente tem julgamentos também que homologam as teses. Então, além do ambiente jurídico, a gente tem que olhar para como as recuperações de créditos são interpretadas pela Receita Federal. Porque no fim das contas são eles que homologam os créditos, né? E até nesse ponto, por exemplo, esse cliente que é de Ponta Grossa, ele era extremamente conservador. Eu digo era porque, assim, com o passar do tempo, Mudou, ele foi pegando... atualizou. Ele foi pegando segurança no Confiança. processo, Foi entendendo, né? foi Mas, entendendo. assim, para você ter noção, quando a gente sentou a primeira vez com ele recuperou apenas as verbas A do INSS. E aí, os insumos, a gente pediu restituição. E aí foi o tempo recorde, eu juro para você. Nesses 6 anos de tributo justo, eu nunca vi Tão rápido. uma empresa ter uma restituição tão rápida como a dele. Foi cerca de uns 250, 300 mil restituído na conta dele em 6 meses. Mano. 6 É meses. inacreditável. Sim. quase. E aí a relação já começa a mudar. Aí, assim, acabou os créditos dele.
Bom, vamos tentar a B e a C. É que tem o cliente São Tomé, né? Só acredita Ele vai aos ouvindo, né? pouquinhos. Exato. Não é? E aí a gente fez insumos com ele, fez um monte de coisa. E teve uma época que aí quando veio o Perse, ele foi uma das primeiras empresas que a gente analisou que poderiam ter um crédito absurdo do Perse, né? Porque ele é uma empresa grande, E terceirização. nesse caso ele não pensou nem duas vezes, né, Lucas, na época. Na verdade, com ele até teve uma particularidade por ele ser mais conservador. Ele falou assim, eu quero um mandado de segurança. Aí, gente, tudo bem, né? Ainda era a época que, assim, Perse estava em alta, né? Tinha acabado de ser promulgada a medida provisória, né? Então, e até o final, né? Desde quando eles afunilaram todo o Perse, ele sempre teve o direito, porque o caso dele era muito afetado pela pandemia. Enfim, e aí, eu quero um mandado de segurança. A gente pegou, fez o mandado de segurança e mais uma... Esse homem é abençoado, sério. Porque em cerca de 2, 3 semanas a gente teve o mandado de segurança deferido. Saiu rapidinho. Saiu deferido para recuperação do Perse. E aí a gente pegou, nossa, imagina, o Perse é alíquota zero de PIS, COFINS, CCLL e RPJ. Acabou não durando. Não 5 durou, anos. mas era, né? Mas assim, era muito benefício por mês, entendeu? Acabou trazendo muitos valores, né? E tem gente que ainda não usou desse artifício, né? Pois é, o Perse, ele tem eu tenho uma visão assim dele que eles abriram muito o leque, né? Eu acho que a lei foi escrita errada no começo. Eles... Não foi? Sim, e, na verdade ele foi usado até meio como uma estratégia política, assim, Sim. como várias outras questões que são realizadas, né? Mas também teve toda a questão da pandemia, que de fato eu fui um empresário extremamente afetado Você foi pela pandemia. afetado. Mas, então, o que eu vejo do Perse? Ele começou muito grande, com um funil muito grande de empresas, e aí eles foram criando através... Foi se afunilando, né? Foi se afunilando através... Anexos, né? Que Exato, KNAIS... Cadastro e tudo mais. Aham. Mas existem algumas empresas hoje em dia que não precisam nem de cadastro, então basta ter o anexo ali de acordo com Atividade, o cadastro né? da Aham. atividade. CNPJ, né? Mas aí também precisa ter aquela consciência de, qual que foi o ano que você incluiu essa atividade nesse anexo? Já teve cliente da gente fazer o cálculo, entender a operação dele, ele fala, não, eu incluí em 2024. Não, então você não tem direito a esse crédito. Ser transparente com o cliente também a ponto de dizer Exatamente. que ele não pode recuperar aquilo, Ótimo. sabe? Não se aventurar. Então, a gente já falou de segurança jurídica e tá mais do que provado que a Tributo só trabalha com essa situação. O Lucas já falou do seguro, que isso é importante também. Tipo, eu falo o que eu faço, mas eu ainda garanto Sim. que eu não vou, né, que em qualquer outra Que não vai ter situação eu problema. vou ser responsável pelo que eu estou aconteça. fazendo, né? A gente também trabalha nessa linha, não tem problema nenhum. Mas eu acho que uma das coisas que fica na incógnita na área do empresário eu vou provocar a receita, vou dizer para ela que eu tenho direito e depois ela não vai olhar para mim, entendeu? Que a gente brinca aqui na Nene que lá na receita tem duas luzinhas, uma vermelha e uma verde, né? Quando ela tá verdinha, a receita não tá olhando para mim. Quando tá vermelhinha, ela vai começar a olhar para mim. Existe o risco da fiscalização para o empresário depois de uma recuperação de crédito, Nádia? Isso é bem Adriana Lucas. comum, né? Quando a gente. Acho que é bem comum o esse cliente, receio. o empresário ter esse medo. Essa dúvida, né? Não tem uma reunião que a gente não escute isso, na Nossa, verdade. sim. E eu digo assim que qualquer operação tributária, ela possui risco. A vida da gente É um tem risco risco. a todo momento. Vamos lá. Exato. Eu sempre trago esse tipo de linha de raciocínio quando vem essa pergunta, né? Muitas vezes os empresários, e eu digo porque eu já fui um deles, nós somos extremamente arrojados em estratégias para tentar diminuir ou amenizar o impacto fiscal que a gente tem dentro das nossas operações. Extremamente arrojados. Aí na hora de você discutir administrativamente algo que você pagou a mais, que tem lastro, que tem outras operações sendo realizadas, que é um direito seu, de um certo ponto de vista, você é extremamente conservador. Então, assim, o risco de uma fiscalização não está na recuperação tributária, mas sim na na operação. No dia a dia, na rotina. Exatamente, Tá na operação. exatamente. E assim como a gente disse um pouco anteriormente, a Receita Federal ela analisa números. Então, assim, se os números estão batendo ali naquela recuperação, eles não vão aparecer lá na tua empresa. Bater na porta. Agora tem uma outra particularidade. A gente só trabalha com créditos tributários federais, praticamente, né? 95% do nosso fluxo é em cima de teses federais. Por quê? Porque, pelo incrível que pareça, a gente interpreta que a Receita Federal ela é muito mais pacífica quando se trata de tributos do que a Receita Estadual e Municipal. Por dois motivos. Eu também acho. Primeiro,
a recuperação, digamos que a empresa recupere milhões ali de PIS, COFINS, CSLL, RPJ, INSS, ainda é um volume muito pequeno perto da arrecadação total. Agora, se a gente está falando de ICMS, dependendo de quanto a gente está falando, de qual estado que a gente está falando, até do município. É a principal arrecadação dele. Exatamente, de ISS e etc. Aí, meu querido, pode ter certeza que vai ter um bombeiro no dia seguinte da tua empresa lá, vendo que o extintor não está na parede, está no chão e etc, entendeu? Mas a Receita Federal não está preocupada com isso. A Receita Federal está preocupada com o quê? Evasão de divisas, tráfico, sonegação fiscal, entendeu? Não com crédito tributário. Sim. Até porque as empresas que a gente está falando né, que são as mais aptas para recuperação, que é o presumido real, por exemplo, já tem uma escrituração fiscal digital, né? Então ela já tem ciência do que acontece e o que, como você comentou, o dia a dia da empresa é que abre a possibilidade dela de uma ação fiscalizatória e não um pedido de algo que ele tem direito, né? Então, Porque eu acho você não que vai foi bem pedir, o pontuado, empresário né? não vai pedir nada que ele não tenha documentado Sim. e vocês não vão levar para frente algo que vocês não enxergaram ali. Exato. Inclusive, recentemente, um cliente pediu para mim um parecer jurídico sobre uma tese para ele recuperar sozinho, porque ele tem uma grande empresa e etc. Então, simplesmente ele fechou comigo até por fora assim, falou, olha, eu quero um parecer para ver se a minha linha de raciocínio está correta. Eu, tá, mas você não quer que a gente recupere? Não, só quero que você escreva um um conselho. parecer. Exato. E acontece muito isso. Sim. As empresas fazem muito isso com os escritórios de advocacia, né? Sim. Né, na verdade, ele entrou na linha do embasamento legal, né? Ele vai fazer e se der ruim, né, a palavra, ele vai entrar na estratégia. Exato. Mas eu acredito Tem que... embasamento. Exato. Mas eu acredito que na linha de raciocínio dele tem muito sentido. E eles são um grupo muito grande mesmo. Então. Nós estamos entrando no momento agora que a palavra do momento né, o conjunto das palavras, a gente pode dizer o termo, reforma tributária, né? E o NN Summit está aí, dia 27 de março, para que vocês possam conhecer um pouquinho mais sobre a reforma tributária e escutar os especialistas falarem. Né? Nós temos lá, a Nádia vai apresentar o perfil do nosso trabalho da NN Contabilidade para os nossos clientes da reforma tributária. Nós vamos ter um especialista falando da reforma tributária, o Ronaldo, que vai estar lá. Gente, Legal. é um dos especialistas, ele participou do estudo dos primeiros, do primórdio do que seria a reforma tributária no Brasil. Ele teve junto Então com os nós políticos. teremos uma aula lá. Vamos ter, mega de aula. verdade, Legal. nós vamos ter uma aula. E nós também teremos um painel, né, para que os nossos convidados possam tirar as suas dúvidas ao vivo, né, Lucas? E perguntar sobre o que uma dúvida do negócio dele, ou o que ele, né, o que impactaria ou não a reforma tributária no conjunto da operação dele, ou seja, vai ter a oportunidade de fazer essas perguntas ao vivo. O que eu quero frisar é que essa participação no NN Summit é primordial para que os empresários entendam um pouco mais da reforma e como até a tributo também pode nos assessorar, né, nesse momento. Né? Eu acho que este é o ano, este é o momento. Só para o nosso telespectador lembrar, a reforma tributária começou agora. E ela tem um calendário, né, de implantação, né, para a vida do empresário, que já não é fácil, né, que acompanha o impostômetro, vendo lá o reloginho mudar que não para, segundos. Né? Como é que... Dá só um overview da reforma tributária para a gente lembrar aqui da... Bom, agora em 2026, né, a reforma já começou com a parte documental das notas fiscais, né, com novo layout, e o início do pagamento do primeiro imposto, que vai ser a CBS, acontece em janeiro de 27. Então, nós vamos ter uma fase de transição que começa em 27 e vai até 2033. Então, é um período não vou dizer que é um limbo, mas eu vou dizer que são 7 anos de transição, e 7 é um número bíblico. Eu falo que o 7 Receita não faz nada. A Receita não faz nada sem pensar. Ela colocou 7 anos porque ela sabe que é o número perfeito. Porque a gente vem falando para os empresários que é uma oportunidade. Isso vai gerar vários problemas para alguns segmentos, né, que vão ter que se adaptar. Não necessariamente, não necessariamente uma dificuldade, mas é uma adaptação, uma mudança de gestão. Eu acho que toda situação vai gerar uma oportunidade. Sim. Mas um parêntese antes disso, né, é bom lembrar, né, que o modelo que está sendo implantado, o IVA, ele é um modelo indicado pela OMC, que é a Organização Mundial do Comércio. Sim. Ela é implementada em diversos países, inclusive a Índia, agora simultaneamente a nós,
E a gente é um dos maiores países em relação à economia e população. Até bem similar a algumas características que a gente tem aqui, né? Que tem só mais 7, 8 vezes mais gente do que Exato. a população, né? Mas eu digo em questão econômica e Parecido, né? Vamos dizer, de grau de complexidade do Estado, por ser muito grande, similar aos nossos, assim. Então, o modelo IVA, né, que é o Imposto sobre Valor Agregado, ele está sendo adotado até para uma forma de equiparação do sistema brasileiro ao sistema internacional de tributação. Então, é muito bom, é importante lembrar disso, para que a gente não crie aquela imagem errada de pensar que isso está sendo realizado para prejudicar o empresário. Entendeu? Não. É óbvio que todo momento de transição gera muita instabilidade, gera muitas dúvidas. E acho que é por isso que a gente fala de 7 anos. Exatamente. Né? Vai ser uma transição. Passo a passo. Exato. E assim, muita coisa. O Ronaldo lá no NN Summit vai conseguir falar com muito mais propriedade. Mas tem muitas coisas que já foram decididas, que vão ser alteradas, tem muitas coisas que deveriam ter sido decididas e ainda não foram, e vice-versa. Então, assim, a gente, principalmente vocês, a gente está de olho ali em relação a todas as alterações de cada momento que vem se pautando, né, cada vez mais a parte da transição da reforma. Sim. Agora, mais do que nunca, o que você precisa é estar cercado de pessoas que têm essa capacidade de te ajudar, desde o pequeno até o gigante empreendedor, né? Isso não tem uma limitação. A reforma tributária vai impactar Todos. Né, todos os negócios, Exato. desde do menorzinho até o maior. Sim. E quando a gente fala em reforma tributária, o que a Tributo Justo tem hoje como alinhamento para a reforma tributária? Qual que é o objetivo de vocês, né, o marco principal de atendimento quando a gente fala de reforma tributária? A Diane vai lançar de primeira mão aqui, Hoje vai ser um lançamento diferenciado aqui dentro. É um spoiler? Um spoiler? Olha aí, ó. Que já vem acontecendo, porque tudo na Tributo Justo a gente pivota, né? Faz uma pivotagem antes, ou seja, acaba testando com alguns clientes, vendo qual que é a demanda. Então, a partir de agora, acho que a gente já tem a maturidade. Qual que é a de primeira ideia, mão, né? isso? É de Sim, primeira mão? sim. Olha aí, ó. Nós decidimos hoje. Empreenda essa Flow, tarde. trazendo de primeira mão, né? Aqui, ó. Novidades. Vamos lá. O que acontece, né? A gente estava até conversando aqui anteriormente sobre essas oportunidades tributárias, enfim, principalmente falando da parte fiscal das empresas, né? O INSS a gente vai continuar fazendo, enfim. E a oportunidade da parte fiscal seria escriturar esses créditos para poder se aproveitar dele ali no momento que a reforma entrar de fato em ação. Então, uma vez que você recuperou e escriturou, você pode continuar dando a Você utilização. gerou direito, né? Isso, Gerou exatamente. direito, né? Até um parênteses, né? A Lei 132 da reforma tributária, ela traz que os créditos tributários gerados no sistema anterior, eles devem ser preservados no novo sistema. Só que a gente sabe, né, que a tendência é isso ser burocratizado. Sim. E como que eles burocratizaram? Através da questão da escrituração. Por favor. Porque não basta você ter um crédito, é igual eu falei para um cliente esses dias. Falei, se você quiser fechar comigo em fevereiro de 2027, infelizmente não vai ter como. Então, 2026 é o momento da gente escriturar esses créditos para que posteriormente possamos utilizá-los, Isso né? já seria uma preparação. Exatamente, estratégica, né? Porque o cliente, de certa forma, vai deixar de utilizar e deixar essa oportunidade para trás. E aí, hoje, né, questões ali de conversando com a nossa diretoria, enfim, e o nosso software sempre em movimento, que a gente tem um software da reforma implementado ali internamente. Então, nós temos uma quarta, né, opção. E qual que é a ideia? Os clientes que fecharem contrato conosco a partir de hoje, a gente vem como um complemento, não só de planejamento tributário, mas uma análise de reforma tributária dentro da empresa. Legal. Então, seja para a empresa de lucro real ou de lucro presumido. Então, a gente vai agregar a empresa com mais um movimento. Ele recuperou conosco, fez ali o primeiro faturamento. Posteriormente, nós tendo ali todas as documentações, questões das obrigações Entradas, acessórias, né? Aham. Notas fiscais, enfim. Vai incluir dentro desse sistema uma pessoa especialista em relação a isso. Acredito que vai precisar de mais de uma, porque a gente tem uma banca bem grande de clientes, né, Lucas? Então, assim, e agregar isso para o cliente. Então, você fechou comigo, eu te entrego um bônus, que é a questão da reforma tributária. Tem clientes que a gente vai visitar que não faz ideia o que é a reforma. Muitos que tá ainda, acontecendo. Muita né? gente ainda nem escutou falar na reforma. E pasme, assim, às vezes a gente escuta colegas nossos de profissão que ainda não conseguiram falar com seus clientes sobre isso. Até por isso que a gente se preocupou tanto em fazer com que o NN Summit
ganhasse essa repercussão toda, né, para que mais pessoas pudessem ter acesso a isso. Eu acho que até a intenção aqui, falando com os telespectadores, Ficou marcado. não trazer tanto esse nível técnico, né? A gente podia estar falando Sim. aqui de IBS, CDS, de alíquotas, como que vai ser alterado. Mas a gente sabe que cada empresário tem a sua particularidade, né? Cada setor vai ter a sua movimentação. E lembrando que essa parte de planejamento, tirando a questão da reforma tributária, nós sempre fizemos. Sempre fizemos. Sem custos, por exemplo, para as empresas. Porque como a gente tem uma base de dados muito robusta, então a partir do momento que chega um restaurante para a gente, ele tem dúvida, como que eu escrituro esse tipo de NCM e etc. Como a gente tem uma base de dados muito robusta, a gente sabe falar, olha, a tendência das empresas do teu setor é realizar esse tipo de movimentação, esse tipo de escrituração. Que é a experiência concreta, né, Lucas? Exato. Então a gente já fazia isso, né? E muitas vezes a gente acabou desenvolvendo produtos internos por conta de demandas de clientes. De eles chegarem falando, olha, eu acho que isso aqui deve ser dessa forma, vocês não concordam comigo? A gente ia lá, estudava, percebia que de fato tinha uma linha de raciocínio e acabava estendendo para os outros clientes. Né? Então o planejamento na reforma tributária é justamente esse. Então voltando, a reforma tributária não tem que ser uma dor, ela tem que ser um diferencial. Um diferencial para você, empresário, estar um passo à frente, para você ganhar mercado, para você precificar as questões de uma maneira certa. Entendeu? Porque no fim das contas, quem paga a conta é o consumidor final. Mas se você não tiver bem precificado, o prejuízo é seu. Sim. Então tem que fazer essa linha de raciocínio, tem que fazer os estudos, tem que analisar como o mercado está funcionando. A gente falou de questões até que no futuro da reforma tributária vai ser implementado o split payment, que é basicamente que como um débito automático dos tributos. E ele vai ser um fator determinante para as grandes empresas escolherem seus fornecedores de matéria-prima e de serviços. Exatamente. Então, assim, ou você faz disso um diferencial para você conquistar mais mercado, ou você vai acabar sendo trocado por alguém que fez. Exato. Eu vou dar um spoiler aqui da Inene, que lá no Summit a gente está tão preocupado com isso, Lucas, que a gente vai anunciar novas oportunidades de trabalho com os nossos clientes, especificamente para a reforma tributária. Legal. Porque se já é importante hoje você manter a gestão do seu negócio, né, Nádia, extremamente organizada e equilibrada, quem dirá com a reforma tributária? Porque o departamento de compras, para mim, com o auge da reforma tributária, vai ser um dos principais departamentos de uma empresa. Porque, né, se ele comprar de um regime errado, ele vai ser prejudicado. Com certeza, né? Com certeza. Precificação é outra coisa. A Nádia mesmo, toda hora está falando para a gente, precificação, gente, precificação. Se você não entender dos seus números, você vai ter sérios problemas com o negócio. Inclusive a Nádia hoje me contou uma novidade, né? Que vocês estão fazendo a parte de gestão financeira aqui de diversas empresas. Né? Também. A gestão financeira, eu vejo que, no meu ponto de vista, é o coração da empresa, né? O financeiro é o coração da empresa. Porque é o que faz o sangue jorrar para todos os lados, né? Desde da pessoa que entra até quando o cliente recebe o produto daquela empresa. Eu uso a seguinte frase: a reforma, ela tem o nome de reforma tributária, mas ela é uma reforma financeira. Sim, com certeza. É uma reforma financeira. Porque, lógico que a gente vai falar de tributos, mas o que as pessoas vão ter que entender com a reforma tributária é que as coisas vão mudar de lugar. Exato. Né? E, assim, trazendo até para mais a prática, aparentemente, quem vai ser mais afetado é o setor de serviços. Sim. Por conta do ISS, que vai acabar subindo muito a alíquota, né, por conta do IBS, CBS. Então, o que vai acontecer? No mercado, a gente vai começar a verificar que os serviços vão começar a ficar mais caros. E como que o consumidor final, ou toda a máquina, né, financeira, né, vai se comportar diante dessa mudança, entendeu? Como que será que o movimento do consumidor final vai se alterar? Como que será que o empresário consegue amenizar esses impactos financeiros dentro do setor de serviços, né? Então, tudo isso são dúvidas ali que a gente precisa analisar caso a caso para desenhar qual que é a melhor estratégia. E para isso a gente precisa de uma inteligência tributária de ponta, mas também precisa de uma consultoria, né, contábil, financeira, que faça com que as empresas tenham essa capacidade de estar alinhada, né, com a expectativa de mercado e poder ser competitivo, né? É o que eu sempre falo, né? Todo mundo, porque as pessoas vão ser substituídas pela inteligência artificial. Isso jamais, porque por trás de uma inteligência artificial, demanda de pessoas, né? Sempre tem um ser humano ali. Você sabe a frase que eu escutei esse final de semana? A IA não vai substituir ninguém. Vai substituir quem não usa a IA. A verdade é essa. Que a IA veio para ficar.
Então, o que depende da gente é saber usá-la com propriedade. A gente tem várias oportunidades. Com cuidado, né? Sim. Inclusive, assim, antes do termo inteligência artificial ser utilizado, como é hoje, a gente já usava dentro da empresa, entendeu? Porque nada mais era do que o cruzamento de dados. Exato. Exatamente. De você analisar ali Começa dados. a alimentar. Exato. A gente tem um banco de dados dedicado nosso, onde a gente analisa ali estatísticas para ver quais tipos de tese estão tendo maior aceitação pela Receita Federal. Deixa eu fazer uma pergunta, Nádia. Independente da pessoa que está assistindo a gente, né, e olhando esse conteúdo, que já acompanha o Empreendedor Flow, não é nosso cliente, ok? Né? Eu acho que existem inúmeros grandes escritórios de contabilidade e pequenos que têm capacidade de entregar o melhor para o seu cliente. Mas se a gente fosse falar da profissão hoje, né? Como é que o contador pode, junto com uma parceria com a Tributo Justo, por exemplo, o contador desse empresário que está nos ouvindo agora, como é que ele pode conversar, né, com o seu contador para que a Tributo Justo possa estar próximo do negócio dele e fazer com que ele tenha acesso a essa inteligência tributária? Olha, eu acho que o primeiro passo é entrar em contato com a TJ, né? A Tributo Justo para mim é TJ, né, com carinhosamente chamada TJ. Então, entrando em contato com a TJ, né, ele não precisa até passar pelo contador, né? Porque ele ouvindo o nosso podcast aqui, ele pode entrar em contato. E quando a gente começou a trabalhar lá atrás, o Lucas entendeu, né? Eu queria entender muito o que vocês estavam fazendo, né? A gente somos muito próximos dos nossos clientes, né? Então, eu queria entender, porque nosso cliente tem aquela... é verdade? É isso aqui? Amigos, sim, né? são muitos amigos, né? Então, eu acredito que tantos outros parceiros com seus clientes são assim também, né? Então, entendendo com vocês o que vocês podem fazer, o contador não precisa ter medo, né? Exato. E, infelizmente, a gente vê isso acontecer. Né? Então, eu acho que a TJ ela é o braço tributário desse cliente. Perfeito. Eu sempre gosto de deixar muito claro que nós não somos um escritório de advocacia, nós não somos um escritório de contabilidade. Vocês não concorrem com o contador, Não. né? Nem com o advogado. A gente não tem nem a pretensão de ser, entendeu? Totalmente fora da nossa realidade, fora dos nossos objetivos, está longe disso. Nós somos uma empresa de inteligência e tecnologia tributária. Então, o nosso trabalho é entrar pontualmente fazendo as recuperações para os clientes. E quanto à relação com a contabilidade, de fato, entre em contato, né? Muitas vezes a gente verifica, traz ali todo o leque de possibilidades para os clientes e para as contabilidades, para os parceiros. E aí eles de fato olham qual produto tem um pouco mais o perfil dele. Às vezes ele se sente muito mais seguro de fazer um tipo de produto do que outro determinado. Para nós, sem problema. O sucesso da nossa relação e tudo aquilo que a gente está falando hoje ser concretizado nos próximos dias, 30, 45, 60 dias, 1 ano, 5 anos depois da homologação, isso traz uma confiança para que no futuro a gente continue fazendo outro trabalho de outras teses, né? Então, assim, de todos esses anos, as únicas empresas que eu vi saindo da Tributo Justo são as empresas que fecharam a operação. Seja porque foram vendidas, como o exemplo que eu citei, ou por qualquer outro motivo operacional. Então, e o nosso modelo de negócios, justamente naquele ponto que você falou, de não ser invasivo, de você não vender milagres, foi construído em cima de parcerias. Sim. Sempre foi em Confiança, cima de parcerias. parceria, né? Exatamente. A gente, sindicatos de postos de combustíveis, sindicatos de transportadoras, grupos rurais, o Sindicato de Contabilidade, o FECONBRAS, FECONTEC. Então, esse relacionamento com essas instituições e também outros parceiros. Eu nasci como um parceiro, eu tive uma empresa de consultoria onde a Tributo Justo era um dos produtos da minha consultoria. E aí, de tanto que eu me identifiquei com o produto, sou um tributarista, abracei a causa e até hoje estou aí. Mas então a gente tem muito esse princípio de criar o nosso espaço no mercado através de parcerias. E um bom profissional um bom profissional contábil não vai deixar de indicar um trabalho como o tributo, né? Até porque, veja, o empresário ele pode ter o contador, o advogado e a TJ junto. Sim. Claro. O que o cliente da INN ganha, Nádia, para o nosso cliente lá? O que o cliente da INN ganha com esse tipo de parceria com a TJ? Eu acho que ele ganha clareza, né? Poder entender como que está o tributário dele, ganha oportunidades. Né? Eu acho que é o maior ganho. E ganha isso. crédito, né? E crédito, gente.
benefício econômico. Eu estava né? lembrando das primeiras trabalhos que a gente fez aqui, o nosso cliente recuperou, assim, do nada, 300 mil. Foi quase 600, né? Pois é. Acho que é o primeiro. E a gente tem uma realidade hoje no Brasil, né? Que é a taxa de juros extremamente alta dentro dos últimos 5 anos. Então, assim, para você buscar essa capitalização dentro do mercado financeiro, custa demais. Você já parou para pensar que dentro dos créditos tributários a taxa de juros trabalha ao seu favor? Ao seu favor. Sim. Porque, por exemplo, a gente está recuperando de 60 meses para trás, né? Nós temos estudos dentro das empresas que a gente atende que cerca de 20% do que a empresa contribuiu nos últimos 5 anos é passível de recuperação. Essa é a média, para vocês entenderem. E esses 20% ainda são corrigidos pela taxa Selic desses últimos 5 anos. Olha só. E a média disso, né, se a gente for considerar, dá em torno de 30%. Então, olha o quanto de valorização que o teu dinheiro parado teve. Então, é um recurso muito bom. E vamos contar que o empresário que sabe do que a gente está falando, ou vai tentar entender mais aquele, já é um empresário muito mais antenado que o outro. Sim. Porque quando eu sentar numa mesa para conversar com as outras pessoas, alguém me perguntar, você já escutou falar sobre recuperação tributária? Crédito tributário? Você fala, porra, esse empresário é outro nível, Fábio, cara. vou te dizer, eu amo quando eu sento com um empresário que já recupera. Sim. Eu prefiro 1000 vezes sentar com um empresário que já recupera. E, É um você, outro e a nível, TJ né, cara, pode recuperar uma empresa que já faz um trabalho? Desde que não seja Na mesma tese. Isso, exatamente. Exato. Então, é aquilo que a gente fala, né? A gente identifica oportunidades dentro do nosso portfólio. Hoje, de imediato, são mais de 23 oportunidades. Então, dentro daquelas que são estratégicas, dependendo do segmento ali. Mas, por exemplo, o cliente falou, igual que eu falei, já fiz PiscoFins. Qual que você fez? Deixa a gente analisar aqui, vamos abraçar essa legal. causa. E também, como o Lucas falou, né? Uma vez que ele tá no judiciário lá, a gente também não mexe para não gerar nenhum problema para a empresa. Então, no estudo de viabilidade, a gente já leva em consideração isso, né? Por exemplo, se ele tem lá protocolado com o advogado dele, um mandado de segurança de alguma tese, a gente não tenta atravessar nenhum tipo de limite, a gente é muito ético nesse sentido. Ótimo. É simplesmente para trazer outros créditos que talvez não tenham sido aproveitados, de outras teses e etc. Então, sempre no estudo de viabilidade a gente traz essa noção também. Né? Joia. Mas, voltando, eu gosto de atender o empresário que já conhece como funcionam os créditos tributários, porque para ele é muito mais claro. Ele já sabe, ele já fez, mesmo que não tenha sido com a gente, teve início, meio e fim, teve recursos que ele trouxe novamente. Então, ótimo. Às vezes, quem é novo tem um pouco dessa barreira, restrição, seja através de lá na frente vou ter que devolver, ou se vai ter algum tipo de fiscalização e etc. E eu vou dizer para vocês, eu atendo empresários de todos os tamanhos. Os maiores, os mais inteligentes, eles são muito tributaristas. Porque eu percebo muito esse perfil. Por quê? Eles querem os detalhes, né? E porque o maior custo dele é na área tributária. Sim. Então, assim, onde está a margem de lucro dele, está na performance tributária. Porque o outro restante, da parte operacional, de custo de matéria-prima, operacional, tudo, ele tem outros funcionários que ele confia muito nele. Agora, os grandes empresários, os grandes grupos, eles buscam a performance tributária como margem de lucro. Exatamente. Por isso que eles crescem, Isso né? é uma conversa de outro Exatamente. nível, né? Por isso que canais como esse aqui do Empreenda Flow são importantes hoje para que você tenha acesso a informações como essa, a conteúdo como esse. Né? O nosso objetivo é trazer para você reflexos de um planejamento tributário, de uma recuperação de crédito, sobre pessoas, sobre gestão financeira. Ou seja, quanto mais informação, melhor para o seu negócio. O problema é não buscar informação, o problema é ficar sentado imaginando que as coisas vão se resolver, e no Brasil isso não é uma premissa. O empresário é muito solitário, né? Não sei se vocês percebem isso. O empresário está num país que compete com você diariamente, da hora que você acorda, da hora que você vai deitar. Eu tenho uma frase, mas aí é de cunho particular, assim, que eu sempre falo que não é a oportunidade bater na sua porta. A oportunidade ela vai estar passando, aí você vai olhar ela, você vai sair correndo atrás dela, aí você vai descobrir onde ela mora, aí você vai bater na porta dela, ela não vai te atender, você vai dormir na sarjeta ali, esperando, apertando a campainha, incomodar etc. ela. Até a hora que ela pegar e abrir a porta e falar, tá bom, o que é? Porque seria muito fácil, né? Eu passo o cavalo branco, eu monto em cima dele e saio galopando, bonitinho, com o filme, né? Isso não vai ser assim. Então, assim, nos créditos tributários e na performance tributária é da mesma forma, entendeu? Nós temos que ir atrás, tem que entender onde que está ali um percentualzinho que pode voltar para a empresa, entende? Vocês comentaram agora há pouco sobre
a questão da reforma tributária, que é um bônus agora, né? Como é que a TJ tem trabalhado com os empresários, além desse novo item, com o planejamento tributário preventivo? Como é que vocês conseguem levar isso para o cliente de uma maneira que eles... Primeiro, o que eu gosto muito de vocês é que vocês são muito claros e didáticos na hora de explicar isso para o empresário. Porque para muitos isso é um bicho de sete cabeças ainda, a gente tem que desmistificar isso no Brasil. Sim. Começa por aí. Mas quando a gente fala em planejamento tributário também, muitos empresários acham que isso eu preciso gastar muito dinheiro, né? Você acabou de comentar que muitas empresas usam o planejamento como fonte de receita, mas para muitos é tipo, cara, quanto vai custar isso para mim para que eu entenda um pouquinho mais o tributário da minha empresa, né, Nádia? Como é que a TJ trabalha hoje quando a gente fala em preventivo do tributário? Na verdade, existem 2 pontos, né? O primeiro é que a análise do planejamento a gente também faz de uma forma gratuita, identificando ali que o cliente vai ter um benefício X, a gente vai cobrar sobre o benefício. Então, primeiro eu preciso identificar se ele vai ter algum benefício dentro desse planejamento. Mas ele não é uma promissória para fazer esse estudo? Não, o que ele precisa nos mandar é a documentação e o que nós pedimos para ele assinar é o termo de confidencialidade, assim como na análise tributária normal no caso da LGPD. Tem né? clientes assim, gente, de verdade, que às vezes não só manda documentação. Tem cliente que não quer nem assinar termo, nada, só mandar, porque muitos clientes nos buscam por estado de necessidade. Né? Isso. E assim, a ideia é analisar. Nós somos muito transparentes, permanece nesse que esse ainda tá dando certo, se você mudar para esse, o teu custo vai ser X, Y, Z. Então, hoje os clientes nos buscam muito por conta da precificação. Até comentei aqui com a Naide, com o Lucas, que alguns clientes têm ido muito na veia da precificação. Tem cliente aqui de Curitiba, por exemplo, que mexe com a parte de frango, ele já tá sentindo. E ele falou, eu preciso dar um jeito na minha precificação pro ano que vem, porque senão eu vou ficar para trás da concorrência. E foi uma reunião, assim, a qual a empresária, ela tava assim, desesperada mesmo, porque aí eu tentei levar para ela como uma forma de oportunidade. Olha, você já está à frente da concorrência, né? O que a gente sempre leva pelo fato de fazer uma gestão tributária na sua empresa. Então, isso essa é a ideia efetivo, hoje. Né? Sim. Então, a gente apresenta de uma forma transparente. Teve algum êxito ali em relação ao benefício final da análise que nós fizemos? Nós iremos cobrar. Caso contrário, a gente não cobra nada do cliente, porque muitos desses clientes já estão dentro da nossa base, já estão contribuindo conosco. Já são clientes. E a ideia também é sempre agregar, né? É muito interessante esse ponto da parte preventiva, porque os créditos tributários acabam se tornando uma grande ferramenta para a capitalização da empresa em certos recursos. Por exemplo, quando eu vou falar com uma transportadora, muitas vezes o valor que eu encontro ali, ele não olha o dinheiro. O que ele olha? Ele olha quantos caminhões eu consigo comprar mais. Entendeu? É verdade. Porque ele sabe o quanto que um caminhão custa para ele. Exatamente. E quanto que traz de retorno. Aquele cálculo ele vai muito gerar rápido. Exatamente. Ele sabe muito bem disso, entendeu? E o empresário de setor de serviços, terceirização de serviços, é a mesma coisa. Ele sabe quanto que ele custa para ele ter um funcionário a mais e quanto de retorno que aquele funcionário a mais traz para ele. Sim. Indústrias, ele sabe quanto de matéria-prima que ele consegue comprar com aquilo, que ele consegue transformar em produto final. Então, assim, é muito um exercício de empatia, de a gente, a hora que estiver sentado com o cliente, demonstrar que aquele recurso pode ser transformado para o que ele precisar dentro da empresa dele. E detalhe, já está dentro da empresa dele. Sim. Entendeu? Não é algo que o banco vai cobrar juros, não é um crédito... Ele vai receber juros. Exato. Né? Não é um precatório, não é um direito creditório que é de outra empresa que você não faz ideia da origem daquilo, né? Sim. É simplesmente da própria empresa. Então, esse é uma conversa muito legal que eu sempre tenho com os empresários, de trazer essa visão. E, gente, parem de acreditar em qualquer um que bate na porta de vocês oferecendo coisas milagrosas. Aventuras. Porque, olha, eu não conheço muitas situações em que as pessoas se deram bem com essas situações milagrosas prometidas, né, Nádia? Não existe. Uma vez a gente foi procurado por um empresário que disse que tinha um crédito, um precatório para receber. Só que essa certidão nunca apareceu na vida, a certidão do precatório. Não era sabe? milhões, era bilhões. E aí, só que, cara, naquilo ele gastou um monte de dinheiro com advogado, com a promessa dos, sabe, que ele ia receber 10, mas ia pagar 2. Cara, não existe milagre, né, Lucas? Existe a inteligência para isso, né? Assim, eu nesse mercado tributário já tive muito acesso a precatórios, direitos creditórios,
não dentro da Tributo Justo, né? Mas como eu comentei anteriormente, tinha uma empresa de consultoria que acabava orbitando muito esses temas em torno de nós, assim, né? E vou ser bem pragmático. Qual que é o problema do precatório do direito creditório? É a origem, é o lastro, é as subdivisões, né, que eles acabam fazendo dentro dos precatórios, é a atualização do valor, é as assinaturas das rúbricas de quem de fato tem o direito daquele precatório. Então, os problemas, eles são todos os mesmos. É sempre assim. Então, assim, você sair comprando direitos creditórios, precatórios de outras empresas, como que você vai fazer todo tipo de auditoria? Eu confesso para você que tem pessoas no Brasil que com maestria conseguem lidar com isso, entendeu? Eu não estou falando que é impossível, mas é um mercado que, assim, particularmente não me atrai, não é Também algo que não eu ofereço para os clientes, entendeu? Não é algo que eu tenho... Que de fato existe. Só que tem muito cambalacho nesse mercado. Você tem que saber analisar o que você está comprando, entendeu? Você tem que saber como você vai utilizar aquele crédito. Exatamente. A gente teve um cliente que compensou com a Tributo até julho de 2025 e posteriormente acabou o crédito, não tinha outras oportunidades, ela foi lá e comprou crédito de precatórios. Aí chegou lá, Ari, minha situação fiscal tá assim, assado, voltou um monte de compensação, isso que eu falei, não, vamos entender esse negócio aqui, quero entender o que tá acontecendo. Quando eu fui abrir a situação fiscal dela, foi a partir de 6 de 2025 em diante, tudo em aberto, porque automaticamente ela mexeu no regime tributário em 2025 e o precatório não foi concluído pela Receita Federal. E tudo que foi compensado voltou, glosou de imediato. Então foram 26 milhões na conta corrente dela ali da situação fiscal em aberto, a qual ela precisava de uma CND, assim, tinha como. E aí o que a gente tentou fazer? Uma transação tributária, só que daí não, como eram débitos muito recentes, não tinha o que fazer. Então, qual que é a ideia? A gente pegar créditos com embasamento legal, da origem do CNPJ do cliente, tudo vinculado àquele CNPJ, porque para justificar posteriormente para a Receita, além de ter um embasamento, a gente tem uma base de cálculo. Só para vocês entenderem, hoje nossos cálculos, tanto previdenciário quanto fiscal, a gente já, no momento de realizar a análise, a gente já faz a base de cálculo. Por quê? A gente sabe que posteriormente, se a gente precisar utilizar aquilo ali, a gente já tem guardado. Então, por isso que não terceirizamos o nosso trabalho hoje para as empresas. E sim, a operação tudo internamente. Então, precatório é um caso bem sério, sabe? Eu, particularmente, não indico, então... É uma opinião minha, tá? Nossa. Então, já temos alguns votos aqui. O empresário que tem dúvida sobre isso, e se a empresa dele tem direito ou não, pode procurar vocês. Pode. Provavelmente vocês têm até uma outra solução para ele. Né? Eu tive uma cliente, por exemplo, que ela é uma empresa que vende luminárias. Uma empresa de comércio que vende luminárias. E fulano chegou lá, como a gente tá falando de aventuras tributárias, para vender uma oportunidade de desoneração da folha de pagamento para essa pessoa. Nossa. Aí eu olhei pra ela e falei, não tem nada a ver isso. Aí ela disse que ligou pro contador, o contador também não. Dela, não, eu só queria ouvir a voz da Tributo Justo para concluir a minha análise aqui, que não vamos fazer. É pela autoridade. Mas olha que que vocês representam bacana, no né? mercado. Isso é fantástico. Isso é o maior reconhecimento. Até vou aproveitar esse gancho que a gente está falando de dívida, né, de situação fiscal, e contar casos, né, que frequentemente chegam na Tributo Justo, e pode ser o caso do telespectador. Exatamente. O que acontece, né? A gente consegue recuperar os últimos 60 meses. Tem muitas empresas que sempre contribuíram direitinho ali nesses 5 anos, etc., e começou a passar por algumas dificuldades nos últimos anos, ou nos últimos meses. E aí, por exemplo, dos últimos 5 anos, o último ano ali, ela não conseguiu pagar os seus tributos. Essa dívida ela ainda está na Receita Federal. Ela não virou dívida ativa, está transacionada na PGFN, etc. O que acontece com muita frequência? Os 4 anos que ela pagou de crédito, a gente consegue trazer eles, fazer os cálculos, a base de cálculo desse crédito, e consegue compensar todas as guias dele que está em aberto. Então, assim, de inadimplente de um volume relativamente alto, para o mesmo dia a gente consegue colocar ela adimplente. E aí, obviamente, né, eventualmente acontece de a empresa não ter todo aquele caixa para pagar todos os nossos honorários, e aí a gente faz um fluxo de pagamento para que fique acertado ali para o cliente. Porque o nosso objetivo é, de fato, empoderar as empresas e fazer com que elas sempre estejam utilizando o máximo de recursos que eles podem com o mínimo de criar a possibilidade, né, Lu? Exatamente. Então, assim, acontece muito de empresas buscarem a gente. Às vezes você pode estar pensando que, pelo fato de você não estar conseguindo contribuir, essa conversa não é para você, mas se você contribuiu dentro desses últimos 5 anos, foi gerado créditos.
e eles podem ser utilizados no que você tem de guias em aberto. Legal. Então procura Tributo Justo para Exatamente. você saber se você tem direito ou não, né? Gente, a Tributo é um dos nossos patrocinadores do NN Summit 2026 e o que a Tributo vai levar para o nosso público lá do NN Summit? Ah, legal. Então a gente vai ter 2 participações, né, dentro do evento, além de também montar um stand ali para poder ter a troca com os empresários, quem quiser conversar com a gente. Inclusive, o Hard Rock é nosso cliente, é muito legal, que legal. compartilhar Nova isso. York é uma casa excepcional, Sim, né, sim. cara? E ali a gente já realizou vários eventos de confraternização de Legal. empresa, né? Mas a gente vai ter 2 momentos de participação no palco, né? Um deles vai ser provavelmente a nossa CEO, a Lauren, né? Que vai fazer uma apresentação institucional de 5 minutos. Certo. E também vai ter um talk, um painel, qual eu vou né? participar, eu Legal. acredito que junto com a Nádia, talvez Sim, com o Ronaldo, que a gente também vai trocar alguns assuntos, abrir para Para perguntas, né? perguntas. Legal. E é sempre um prazer enorme, né? Estar podendo, agora dessa vez, fazendo um evento junto com vocês. É o né? primeiro, hein? Mas, gente, nós já estamos pensando no segundo, né? Essa semana eu já fui questionado. Nós teremos um se segundo o NN evento. Summit vai ser exclusivamente para a reforma tributária. E eu a pergunta falo, foi essa. mas talvez esse ano acredito que a gente vá fazer um segundo também pela reforma, porque tem muita alteração. Sim. É muita alteração acontecendo, né? E eu gosto muito de influenciar esses tipos de movimentos e participar desses eventos, porque eu vejo que a troca entre os empresários e as pessoas que estão lá dentro é muito enriquecedora. também. Sim. Você vai encontrar ali pessoas que às vezes são do seu setor, ou às vezes pessoas a quais trazem uma linha de raciocínio similar à sua, entretanto são fornecedores de matéria-prima, Sim. de serviços e etc. Então todo mundo pode sair ganhando, né? Todo mundo. A troca de conhecimento nunca é Nossa. demais, né? Não. Eu Exato. sempre Conteúdo, falo. e é um conteúdo, cara, vamos falar assim, quase de graça, né, Lucas? Exato. Porque assim, o valor da participação lá não reflete a qualidade do evento que está sendo preparado Com para essas certeza. pessoas, né? E dizendo, pelo menos pelo lado do nosso trabalho, basta ali 48 horas de cálculo e 2 documentos que vocês enviem pra gente, que a gente já faz valer a pena esse. Nossa! Então, assistindo aqui o nosso podcast, se você tiver alguma dúvida, já leva lá. Exatamente. Pessoalmente, a gente já tira todas as dúvidas. O pessoal que está assistindo a gente, Ari, como é que eles acham a Tributo Justo nas redes sociais? Tem um site, passa o @ de vocês no Instagram para que as pessoas achem vocês. Legal. Então, o @ do nosso Instagram é @tributojusto, o nosso site é tributojusto.com.br e a nossa sede fica ali no mais conhecido como Prédio do Leão, né? Prédio do Leão. Então, o pessoal ali na Carlos de Carvalho é bem Curitiba, central, né? isso, exatamente, pertinho aqui levei 20 minutos de carro, então é bem legal ali, a gente está sempre disposto a receber nossos clientes, a gente prefere até que os clientes vão até a Tributo Justo para ver o tamanho da operação. Pra conhecer, né? Eu Já acho isso escutei muitas importante. vezes os clientes falam, nossa, a empresa realmente existe, porque assim, se você entrar no Instagram, tem vários vídeos meus lá. E aí, quando eu vou fazer alguma reunião online ou receber o cliente na empresa, fala, você existe mesmo? Eu falo, sim, não é IA. Então, assim, a gente brinca, mas isso acontece muito no mercado também, né? Sim. Então, a gente precisa se adaptar diante desses pontos. Mas, E assim... é muito legal que vocês também venham e falem que vieram através da NN, Isso. né? Porque aí já tem todo um carinho diferenciado. Sim. Exatamente. É sempre bom a gente Até saber. porque se foi uma indicação da NN, a Nádia já fez uma pré-análise disso, né? E já está levando porque existe uma grande possibilidade de você Sim, ser sim. beneficiado pelo tributo. Né? Com Exatamente. certeza, com certeza. Então, não perca o evento. Entra lá no Simpla, depois aqui embaixo a gente vai colocar a nossa link da bio do Instagram. Você pode entrar lá no nosso Instagram, vai ter um canalzinho ali, você acessa, compra o seu ingresso, entra em contato com a gente, fala com a equipe da NN. Você não pode ficar de fora desse evento, onde a Tributo vai levar muito de inteligência tributária, onde a NN vai falar sobre a reforma tributária de uma maneira muito didática para que você entenda realmente como passar por esse período, né, de grande revolução na economia brasileira, desde o pequeno até o grande empresário. Beleza? Não perca essa oportunidade. Eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês aqui. Foi uma honra poder dividir esse tempo com vocês aqui. A Tributo, para nós, é um parceiro muito importante hoje na relação que a gente tem da NN com os nossos clientes. E se vocês quiserem deixar uma consideração para os nossos telespectadores, já que eles ficaram conhecidos assim hoje no nosso canal, né? Fique à vontade para fazer os comentários e, de novo, né, vai ser uma grande honra para a gente poder contar com vocês no NN Summit. A gente está muito feliz por essa parceria e poder levar para outros empresários que não conhecem, porque lá não vai ter só cliente da NN, Lucas, vai ter clientes
de outras, né, empresas que são nossos clientes, que fizeram questão de estar. Tem uma empresa que comprou 12 ingressos para levar os seus clientes no evento da Reforma Tributária da ANN. Legal. Então nós temos uma grande oportunidade de levar esse conhecimento para outros tantos empresários, né? E como você comentou, o Hard Rock Café é uma casa extremamente importante em Curitiba, por isso que a ANN saiu do nosso auditório que cabiam 30 pessoas para ir para um evento dessa magnitude, digamos sim, assim, sim. para que a gente pudesse oferecer o máximo e o melhor para o nosso convidado lá, para que ele tenha acesso a empresas como a ANN, a Tributo Justo, a todos os outros parceiros que vão estar validando esse evento, né, e apoiando para que eles tenham acesso a muito conteúdo e muita oportunidade. Legal. Querem deixar alguma consideração? Perfeito. Até complementando, vai ser muito interessante, porque lá dentro do evento da ANN Summit, vou ter o prazer de conhecer, inclusive, clientes, né? Exatamente. Clientes que foram indicados pela ANN, a qual a gente teve êxitos gigantescos. Que não é só de Curitiba, né? Que são de Brasil fora, inteiro. exatamente, que são de fora de Curitiba, e pela primeira vez a gente vai poder estar ali presente, né, tendo essa troca. Sim. E também é muito legal para quem é novo ali, poder ver aquilo ali de fato acontecendo, né? E eu acredito que ali a gente também vai estar com uma equipe muito interessante, Legal. que a gente pode ter trocas. Tem diversos setores que hoje em dia tem várias possibilidades, a gente acabou nem falando aqui, porque acaba sendo tanto Mas tema, acho que né? vale um café na Tributo Justo Sim. para conhecer sobre a sua Com área, certeza, né? Com certeza. Inclusive, por exemplo, até legal de falar clínicas, hospitais e etc. A gente está fazendo recuperações muito interessantes. Legal. As construtoras têm particularidades muito interessantes também a serem analisadas. Empresas de serviços, indústrias, comércio, Todo segmento, restaurante. Eu acho que não tinha que esperar o ANN Summit, tinha que ir lá entrar nas mensagens do Instagram da Tributo e já chamar para conversar, né? Perfeito, porque cada mês talvez você está pagando um tributo ali desnecessário. E assim, perdendo e tá um mês. perdendo um mês de Perdendo, crédito. exatamente. Perdendo lá de trás. Nádia, quer deixar um até logo para os nossos telespectadores? Até logo. Gente, a gente aguarda vocês no dia 27 de março. Vai ser um evento bem legal, bem bacana, com pessoas com gabarito neste nível para cima. Então, você imagine, né? E a gente fica muito feliz, fico muito feliz de ter vocês aqui. Lucas, que se tornou um amigo, um querido. Ari, obrigada por ter vindo, né? Mais uma vez. E faço as considerações. Eu queria agradecer aqui a oportunidade, é sempre bom participar, né, dessa troca de conhecimento. Eu sempre falo para os clientes, parceiros, enfim, que a nossa cabeça, sozinha, ela não chega a lugar nenhum. Então, 2 cabeças, 3, sempre penso melhor do que uma. Hoje a Tributo, acho que um ponto importante de a gente ressaltar aqui, nós atendemos o Brasil inteiro. Então, Isso é verdade. Nós temos clientes em tudo quanto é lado do Brasil. Temos clientes em conjunto no Brasil inteiro. E é bem importante isso, porque às vezes em alguns lugares existe uma falta de acesso à informação. Sim. Então, a gente vem para agregar. E assim, ressalto o convite, advogado, contador, empresário, estudante de direito aí que está no final da faculdade, a parte tributária está mudando muito. Então, se inscrevam, participe do evento. Tudo que vai ser dito lá vão ser aulas para agregar a vida de vocês. Sim. Assim como com certeza vai agregar a minha, porque eu estarei lá. Bom, acabou o nosso tempo. Muito obrigado. A gente fica, agradeço de novo, de coração para vocês. Vamos deixar um gancho? Vamos lá. Segundo podcast sobre split payment. Eu super acho esse tema interessantíssimo. Eu até ia falar aqui Bombástico. da gente criar um quadro para a gente falar sobre inteligência tributária. Que a gente podia trazer uma vez por semana uma pílula. Vamos pensar nisso? Em parceria da ANN com a Tributo Justo. Legal. Sim. Vamos pensar nisso? Porque sim. inteligência tributária nunca é demais, né? Não. Sim, e às vezes é um detalhezinho que pode fazer uma diferença. E aquilo não serve para você, mas serve para o seu amiguinho, então não deixa de falar para ele. Já temos nome. Curte Pílulas o vídeo, se tributárias. inscreve no canal. A gente Pílulas tributárias. fala, mas é importante ressaltar Clica no sempre, link, né? compartilha. Isso aí. Até porque todo mundo já ouviu ou já falou algum dia que tributo é um roubo, né? Mas se você tiver ali inteligência, tecnologia, pessoas capacitadas, você consegue trazer isso muito mais amenizado para dentro da tua E a gente não combinou isso, mas eu vou trazer nos episódios eu tô trazendo uma frase no final, sabe, Lucas? E tem uma coisa assim que meu pai me ensinou, que sempre falava pra gente, né? Na vida a gente tem 2 certezas. Uma que a gente vai morrer, ninguém é infinito, né? E que a gente vai pagar imposto. Isso não tem como fugir, né? Mas eu tenho uma frase que vem muito a calhar com esse momento aqui. E ela diz o seguinte, sim, imposto sempre vai existir no Brasil.
A diferença está em como as empresas se organizam para lidar com ele. É isso aí. Consultoria profissional e inteligência tributária. Exatamente. Foi uma honra ter você aqui no nosso canal do Empreenda Flow. Daqui uns dias a gente se vê no NN Summit. Né? Se esse conteúdo serviu para você, leva para outras pessoas e nós nos vemos no próximo episódio do Empreenda Flow. Obrigado. Tchau, tchau.